Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da empresa. Estou à frente desse projeto, que é um prazer poder cada vez trazer para vocês informação de qualidade que possa inspirar vocês na vida profissional, na vida pessoal, na vida amorosa, nos desafios, nas dificuldades da vida, que vocês possam escutar e sair um pouco melhor do que quando começou a nos ouvir. Então, faz um favor pra gente, segue a gente no YouTube, tá? Agora o Podpack está famoso e já tem uma conta separada da conta da Pernambuco Consultora. Antes, o Podpack era dentro da conta do YouTube da Pernambuco. Agora a gente já tem uma conta separada. Então, se inscreve no canal da gente. Dá um like, porque o YouTube precisa saber que você precisa ser avisado quando a gente tem novo episódio, que são quinzenais, toda quinta-feira, a cada 15 dias, a gente tem episódio novo, tá? E hoje, esse tema surgiu de uma conversa. É um tema que me toca bastante, que me orgulha muito trazer para vocês, que antes de eu conhecer, de conversar, de estar inserida nesse contexto, para mim era algo inatingível, não só para a Mariana, mas para os pobres mortais, né? A gente vai falar sobre o desafio de participar de uma maratona, sobre toda a jornada que a pessoa tem que fazer para a preparação, antes, no dia, na hora, o pós. Por que que a pessoa chega a ser louca ao ponto de fazer novamente? Porque tem isso também, né? Tem a história da repetição também. E a gente tentar fazer uma analogia. Se você não pensa nunca na sua vida em fazer uma maratona, mas você pode fazer uma analogia com os desafios do trabalho. Um desafio de, por exemplo, uma prova que você for fazer, se você vai fazer concurso, se trabalha no mercado imobiliário, um lançamento que você vai fazer, né, importante, um médico, sei lá, uma cirurgia que você vai fazer, uma palestra que você vai dar, um curso, uma prova, tudo isso é igual às outras coisas da vida que a gente tem que se preparar para ter um dia D, certo? Então, eu trouxe pessoas que estão envolvidas nesse tema de maratona, porém, não estão inseridas num contexto esportista, tá? A gente fez questão, assim, de trazer pessoas comuns, feito eu, né? Que não são normais. Porque, para mim, atleta é anormal, né? São pessoas são pessoas que têm uma decisão de vida. De ser atleta profissional, por exemplo, é uma decisão de vida muito difícil, né? Porque vai levar a vida inteira, não é só naquele período de dedicação para uma prova específica, mas é a vida inteira para isso. Ok. Então, para este episódio, eu trouxe heróis, minha gente. Para mim, juro por Deus, de verdade, é orgulho trazer essas pessoas que são heroínas, e o outro herói que também topa participar com isso, também que aguenta a choradeira, porque deve ter muita, né? Então, a gente está aqui com o Tiago. Tiago, ele é coach dessa área, não é isso? Catarina Ventura, Nádia e Eduarda, não é isso? Mãe e filha, vocês têm noção disso, de que dentro da família você tem, Catarina também tem o marido também, né, que também está inserido nisso. Então, assim, quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu disse, meu Deus, para mim, só eu achava que quem poderia participar de maratona era quem era da área de esporte, né? E a gente conversando e vi que não é. Então, início de tudo, assim, vamos lá, antes de Tiago falar sobre as preparações, vamos fazer uma ordem aqui de repente. Como foi que surgiu essa ideia de ir participar de uma maratona? Minha gente, maratona, são 42. 195 metros. 42, 195 metros. Ah, ainda tem um mais, Tem, 195. Ah, não sabia disso não, sério. 195 Que metros. faz muita diferença. Faz muito mais diferença, porque quando você não vai ou você não faz a tangente, você termina em 42,700, como eu terminei a minha primeira maratona. Ele explicou isso pra gente, né? 42 mais e 700. 42,700.
Tu errou o Não, eu fui 195. seguindo Acho a que linha ela fez azul. uma Acho, aberta. eu fui seguindo a linha azul e tal, mas em algum momento eu acho que eu me perdi da linha deu azul pra mais. gente seguir e deu mais. Sim, mas diga, como surgiu? Minha gente, a pessoa acordou. Ai, vou participar de uma maratona. Bem, na verdade, a minha decisão, né, o que eu acho mais importante é você ter na sua vida, né, eu que era, assim, né, médica, mãe, totalmente sedentária, odiava exercício, né, não fazia parte da minha rotina diária até 2021. Sim, Até isso que eu ia 2020. dizer. Até 2020 realmente não Até- fazia parte da minha rotina ser. Então, aí veio a pandemia, a pandemia, acho que, né, todo mundo, né, deu aquela engordada básica, e eu disse, eu preciso de alguma coisa que faça virar a chave. E aí eu disse, não, vou ter que entrar novamente na dieta e entrar no nutricionista e voltar para o meu personal, fazer academia. Vamos lá. E aí comecei o janeiro de 2021 com isso em mente, de fazer apenas 2 vezes por semana, deixar de ser sedentária, 2 vezes por semana tá bom demais. A maratona foi quando? 2023. 23. Então, de janeiro de 21 para a maratona foi quanto tempo? 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. E aí, na verdade, um grupo de amigos da escola, reencontrei em algum evento social. Bora correr, bora correr. Eu disse, que tá doido, vou correr nada. Acordar de que horas? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã? Não há possibilidade, meu filho, porque eu tô debaixo dos meus lençóis e tal. Não faço. E, vamos experimentar? E aí, era férias escolares, eu disse, eu tenho esse tempo. E fui. E não aguentava nem 50 metros, né? Então, a gente não começa entrar num grupo de corrida ou começar a correr, não pensa jamais em pensar em fazer uma maratona. A gente quer fazer os primeiros 5 sem parar. E aí eu disse para a treinadora da época, eu disse, olha, eu não quero mais do que 5 porque todo mundo que corre fica velho, acabado e tudo caído. Eram 5 Minha meta era quilômetros. 5, bem, para me manter ativa. Ser uma coisa aeróbica que eu pudesse intercalar com a musculação que eu já vinha fazendo. E aí a coisa vai acontecendo naturalmente. Já foi com o Thiago? Não. E aí a coisa vai acontecendo naturalmente, né? Você tá ali num 5, 2 vezes na semana, chega no sábado, sempre é um pouquinho mais de volume, e você chegou no 6, você chegou no 7, e daqui a pouco, pô, você bateu o 10, aí você se inscreve para uma prova de 10, aí você quer baixar seu tempo de 10. E quando eu vi, eu tava em 12, eu disse, poxa, já ultrapassei o que eu me planejei. Então, eu comecei a ver que tudo aquilo era possível. E que bastava, a disciplina eu já estava, então eu saí do sedentarismo, passei para 5 vezes na semana. E eu disse, em 2021 eu quero agora, final de 21 eu disse, eu quero me preparar para minha meia, minha primeira meia. E aí foi quando, né, eu disse, vi a propaganda do Rio, eu disse, eu quero que seja no Rio de Janeiro. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, na tua adolescência, você participava de campeonatos de alguma coisa? Já tinha essa coisa na tua vida de se preparar para? Não. Na verdade, no colégio a gente fazia um esporte, né? Eu fazia handball na época, mas era só pra brincadeira mesmo. Nunca segui era esporte entre escolas, mas nada profissional. Nunca, nem profissional, né? Nada um campeonato que eu evoluísse dali. Então não fazia parte da sua rotina. Nada. Da sua, E nem assim, gostava. Da sua infância de... Eu sempre arrumava um atestado para não fazer nem educação física. Então, eu não gostava nem de suar. Então, fazer esforço, jamais. Então, para mim, era fora de cogitação. E aí foi quando, né? Eu virei essa chave, então perdi na época, né? No primeiro ano, aí perdi 17 quilos. Então, você começa a se ver, né? Se sente melhor fisicamente, se sente melhor como mulher, se sente disciplinada. Então, para tudo isso, aumenta aí a sua disciplina. Como você falou no início, que realmente a gente precisa da disciplina para o trabalho, para casa. Então, tudo vai. Eu já sou, no meu trabalho, na minha vida pessoal, já sou bem organizada, né? Mas isso traz para você um pouco mais de organização, porque você tem que otimizar o seu tempo. Mais ainda. Então, vamos lá, você tinha o sedentarismo, mas tinha alguma coisa na sua vida que já tinha uma rotina. Mesmo que não tivesse exercício, mas tinha rotina. Tinha horário certo de chegar no trabalho. Isso, né? já tinha toda essa, já era toda de viver Organizada, de planner, de né? agenda, Sim, né? já tinha agenda de vida, de cuidar dos meninos, das isso, coisas. de tudo, né? Tinha esse controle.
E aí também na parte da empresa, né? Então eu também faço parte da gestão da empresa. Então você tem ainda essa demanda que você tem que ser organizada para dar tempo de tudo. Minha gente, eu tenho muitas perguntas. E meu Deus, aí, porque são enfim, empresa, aí mãe, eu sei que veio a minha meia maratona e foi quando, na verdade, o meu final de ciclo já foi com o Thiago, porque eu comecei a ver que correr para mim só não estava bastando. Meu marido já estava com o Thiago, porque ele estava já iniciando nessa parte de triatlo, né? Que para ele também não era uma coisa que ele só bastava correr. E ele já tinha começado nesse ciclo. Ele, bora para Thiago, porque tem outra. As esposas estão lá. Então era um grupo bem restrito, era muito mais de triatlo. E aí eu disse, bora. Bora, porque assim, só correr, aumentar volume, diminuir pace. Aí eu fui assistir uma prova, na verdade. Isso eu já passei da minha meia maratona, fui assistir uma prova de Ironman. E aí foi quando eu decidi deixar de correr um pouco e partir para o triatlo. Antes da maratona. Antes da maratona. Então eu ingressei no triatlo em 2022. Minha filha é muito orgulho da Fiz a primeira meia em junho de 22 e em setembro eu comecei o triatlo. Na verdade eu vou nadar para ver se eu ainda sei. Cheguei lá, o professor fez, sabe nadar? Eu fiz, não, eu sei me salvar. Eu acho que eu me salvo. Eu não afogada, afogo, né? Dependendo do caso, eu não me afogo. E aí, para surpresa, né, que a gente começa a ter outros valores quando a gente vai para o esporte. Então, assim, Dia das Mães, minha gente, você ganhar um tênis, minha gente, isso é surreal. Ganhar joia, para que ganhar joia? Um tênis é muito melhor. Então, eu ganhei de aniversário de casamento, dos meus 17 anos de casado, uma bicicleta. Vê. Oh, um valor muito maior do que a joia. Se eu ganhasse hoje uma bicicleta, eu não ia entender nada. O que é que eu vou fazer com essa bicicleta? Eu crente que assim, né? Podia ser. Eu nem de bicicleta, né? Eu sei andar. Eu disse, poxa, eu achei que eu ia ganhar, né? A aliança inteira, né? De brilhante, ou a Maldivas. Veio uma bicicleta, eu disse, meu amor, que linda! Na ciclofaixa. Andar na ciclofaixa. Disse, que linda, meu amor. Aí pronto. Eu não entendi nada, porque eu nem de bicicleta eu sei andar direito. Enfim, então assim, aí eu parti pro mundo do triatlo, sem nem assim saber, né? Me inscrevi na cara e coragem. 2 meses eu fui, vamos embora e fui. Né? Nem sei se o coach estava aceitando ou não. Eu disse, coach, problema me inscrevi. Problema do coach. Problema do coach. Eu vou. E aí pronto, eu achei massa, sabe? Eu acho massa. Assim, e aí veio, né? Passei o primeiro semestre praticamente de 2023, fazendo a parte de triatlo, né? Fazendo natação, bicicleta, musculação e corrida. Então, já não era mais 5 vezes por semana. Eram 8, 9 vezes por semana, né? Porque você tinha que fazer 2 ou 3 treinos por dia. Quando ele ainda botava o domingozinho, né? Pra só uma pedalada, uma rodagenzinha de leve. Essa né? carinha de bonzinho. Né? De nada, tem nada. Essa carinha tem de nada. bonzinho. O bom são as mensagens, minha filha. Eu tenho quase um livro das mensagens. Sim. Né? E aí, então virou essa rotina. Então, assim, pra mim foi uma mudança de chave, porque eu me encontrei numa coisa que gostei. Encontrei uma nova família, que a gente encontra, né, no grupo de corrida que você se identifica. Num grupo, uma assessoria, você encontra pessoas com o teu propósito, né? E deixei alguns hábitos que não condizem com o estilo de vida que você leva. Claro, deixou de beber, tá careta. Não, tem gente que faz a mesma coisa que eu e consegue. Pra mim, assim, eu acho que eu rendo menos se eu beber. Gosto. Tem sábados, tem domingos que eu tomo a minha, sabe? Mas assim, eu não tenho uma prova-alvo para fazer, eu não tenho nenhuma meta, nenhum plano para fazer. E aí veio a possibilidade da gente, vamos fazer uma viagem? E aí, vamos visitar meu irmão, o irmão de Gustavo, que mora na Alemanha. Vamos visitar ele lá na Alemanha? Eu disse, vamos ver uma prova? Vamos ver alguma coisa, já que vou viajar. Eu disse, já que eu vou ali, vamos botar uma prova no meio pra gente conhecer, né? Aí eu disse, aí quando eu vi tinha lá, né, a maratona de Berlim. E aí existe. E aí, Alemanha, Berlim, o voo que chegava lá, eu disse, pra fazer maratona, pra eu me lascar todinha, só vou fazer as majors, porque eu sou dessas.
Ah, tá. Ok, né? Tipo, traduz pra gente, porque a gente não é desse Majors, ramo, entendeu? A majors gente não é são desse ramo. os 6 países, né, que têm as maiores, né, as mais volumosas, eu acho, de maratonas, né, que é Tóquio, Nova Anotar York, aqui, né? Porque quem sabe a gente não faz, né, minha gente? Vai, minha gente. Tóquio, Nova York, Londres, Berlim, Chicago. Chicago e Boston. Então eu disse, bem, e vamos para a preparação da maratona. E aí eu disse assim, eu só tinha corrido uma meia maratona. Eu cheguei para Tiago, eu vou para Berlim, para Vem cá, maratona. mágico. Me inscrevi para Berlim. Tu nem Foi, pediu e ele autorização. rindo. Não, é porque assim, a gente tem que entender como fala com o coach, né? Tem as linguagens. E eu disse, tu acha? Ele pô, fia. Vamos igual ver, tirar uma vamos manga da ver. árvore. Vamos ver. Tá, aí eu fui, e aí ele passou o ciclo. Então, assim, eu acho que tudo depende muito, né, da correspondência que o treinador tem com você. Se você não responder a contento, ele vai chegar junto e vai dizer, ó, não vai dar, tu vai quebrar, tu vai sofrer, tu vai se frustrar. E eu acho que eu respondi aos treinamentos e ainda um mês antes até, eu acho que eu falei, rapaz, tu tem certeza? Não é melhor desistir, não. Tu acha que eu vou conseguir? Porque eu só tinha feito, sei lá, 27 quilômetros, né? Não tinha chegado nem aos 30 ali. Vai, conseguiu 3 horas, o resto você tira, porque na São prova... quantas horas? Aí depende, né? Sim, mas quantas horas tu fizeste? Eu fiz em 4 horas e 58, sub 5. 58. São quantas horas pra fazer a maratona? 6? 5 horas. Tem um limite? É. Depende, tem que ser 6, tem outras que... Né? Então, assim, Tem um limite. Você não tem pode limite. passar 10 horas fazendo a Não, mapa pra aí- conseguir, não. aí né? O evento acaba. Você vem no... Você pode Você ficar chega lá, não correndo, tem vai nem ter faixa. nada. Você não pega nem a medalha. Por Não tem nem exemplo, faixa pra você. essa meia do Rio, por exemplo, são 3 horas para você terminar. Se você não terminar, A meia. você vem... A meia. A meia. Você tem 3 horas para terminar. Se você não terminar, o carro de apoio vem e você... Tchau. Você fica no passeio Você fica lá. aí, passeando. É. Né? Então, assim, foi muito importante para mim. Eu cheguei, né, quebrada, literalmente, não andava. Né? Foi sofrido, o ciclo eu não achei sofrido, então eu achei que eu ia tirar de letra a prova. Foi sofrido, né? Aí eu passei meses sem dizer que faço nenhuma, mas hoje eu já digo, Ai, sim, eu faço cadê- as majors. Isso, cadê as majors? Exatamente. Eu faço as Só majors. faltam 5. Já está, Né? já está. Eu já estou na está, fila, já estou na é. lista de inscrição da lista de espera de Boston. Ô, pessoal, não sei se vocês sabem, mas hoje tem uma tecnologia, não sei se chama tecnologia, não sei como é que chama, mas que você bota um chip, é isso? Como é que eu lhe acompanhei? Então, existe o chip que você Tava tá na no seu prova, tá no aplicativo da não, prova. mas o chip tava no seu sapato, era? Tava no meu sapato. Pronto, aí a pessoa coloca um chip no sapato. Às Mas vezes, eu às sei que vezes na até prova. no número de peito. Ou no número eu de acho peito. que as majors é no número de peito. É? Eu acho que teve também... Então Chicago foi. Enfim, minha gente, não sei se vocês sabem, mas a pessoa recebe um chip, certo? E se coloca, sei lá onde é, mas que esse chip está ligado a um aplicativo e as pessoas conseguem acompanhar o circuito, o percurso do que a pessoa está correndo. Então, Catarina estava lá em Berlim e as amigas se juntaram para assistir, né? Assistir através do aplicativo Catarina. Então, a gente acompanhou a dificuldade dela e a gente ficava em bem desespero. emocionante, né? Eu chorei de verdade, assim, chorei meio de soluçar, porque teve uma hora que a bolinha dela não andava. Não andava. A gente se desesperou. Catarina, todo mundo gritava, parecia que a pobre estava escutando. A gente no grupo fazia, não desista, Cat, faltava, sei lá, 2 quilômetros, sei Foi lá. no quilômetro 38. E Isso, aí que eu me lembro- disse... pronto, fato. Eu né? tava do lado com a minha cunhada, por isso que eu falo, né, que assim, é tão importante. O que me deu força foi eu ter corrido com ela. A Mas gente calma, minha filha, a vida não é tão fácil, não, porque tem um monte de pergunta que a gente quer saber de tudo. Mas, assim, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente consegue acompanhar, entendeu? Porque a Consegue. maratona é uma coisa muito solitária. Muito solitária. É. Estou dizendo, eu sei que você estava com sua cunhada, mas sua cunhada não são suas pernas, Não, né? a corrida é um esporte mais... É solitário, mas
grupal É, que isso, existe. Mas talvez ele né? seja Coletivo. até mais humano do que esporte coletivo, né? Talvez até seja mais tal. Mas, Nádia, vamos lá. Depois eu vou voltar, porque tem muita pergunta. Por calma, né? A vida não é fácil, não. Parece que foi assim, minha gente. Aí eu decidi, devagarzinho e tal. Eu caí na maratona. Não, calma. Nádia, e você? Você já fez quantas? Uma? Duas, Não, três? tô indo pra sétima. Sétima Meu Deus, maratona. minha gente. Isis, não tem nenhum troféu aí, não, uma medalha pra dar pra ela, não. Ela está indo pra sétima. Meu Deus. Que orgulho, Nádia. Meu Deus, que orgulho. Tu tá toda inteirinha. Toda inteira. E assim, toda maratona, quando eu terminava, eu saía pra farra, tá? Não fazer assim, não, minha gente. Eu tô aqui em Chicago, eu quero tomar cerveja, eu quero comer essa pizza. Você é louca? Eu fiz louca? Louca é vocês que querem ficar aí. Vamos embora. Em que ano foi a primeira? A primeira foi em 2013. 2013. Minto, 2014. Foi no Chile. 2014. Então, 14. tu em 10 anos vai fazer a A sétima. sétima. Mulher, é muito. Uma por Meu ano, quase. Deus do céu. É quase... Não, e nesse período teve a pandemia, que não teve, Que né? não teve. 2 anos, Deve pelo ter menos, tido eu 2 ou acho, 3 né? Acho que anos, 20 e não 21 não teve. deve A ter tido pandemia- provas. Então, praticamente uma por ano. A pandemia, assim, eu sempre fui ativa, né? Minha primeira formação é educação física, nunca exerci. Mas pelo menos gostava, né? Não, eu sempre fui atleta, Certo. né? Fui atleta, participei dos JUBs, de natação, então assim, eu sempre... A atividade física, ela sempre esteve presente na minha vida. E, inclusive, foi até uma questão que fez eu decidir para a educação física, porque eu sempre fui atleta. E, assim, meu pai sempre dizia assim, não é porque você foi atleta que você tem que ser professor de educação física. Algo assim, né? Então, hoje eu trabalho com arquitetura, Veja, né? mas, assim, Mas tem o conhecimento, né? Do tem, estudo, não, da experiência tudo. E disso. assim, às vezes, eu até com o Tiago, quando eu fui fazer a reunião, eu falei, Tiago, você tem que me explicar e tem que fazer sentido. Eu falei assim, mas não é só correr, não é só pace, não é só... Eu fiz, vamos me explicar uma coisa mais coerente aqui. Aí depois, quando ele foi me explicar sobre os recrutamentos, os recrutamentos para... Então, ele foi explicar tecnicamente o porquê que eu estava tendo que correr mais lento, porque a gente tem esses questionamentos. E quando ele me explicou, eu fiz, tá tudo certo, é para eu correr em que pace? Porque A velocidade. Você entendeu que o conhecimento dele técnico fazia todo sentido, já que você não era totalmente leiga no assunto. Não, né? Já exatamente. tinha Então, uma assim, base. aí eu fiz, Tiago não sempre foi o meu treinador, né? Eu treinava em outra assessoria. E na outra assessoria era uma assessoria mais... que eu digo assim, que não tem assessoria melhor nem pior, não é isso. A assessoria que eu treinava anteriormente era uma assessoria mais para a gente correr, não era treino. E era muito bom também para mim. Não era muito... de preparo, de repente, né? Na realidade, tinha o preparo, você fazia a planilha, mas sendo que eu ficava no oba-oba, eu ficava conversando e mesmo assim fazia a maratona, né? E aí, a primeira maratona do Chile, eu fiz no oba-oba, e hoje, estando lá com o Tiago, nesse grupo, eu estou vivenciando coisas que eu já tinha vivido. Porque eu também fui triatleta. Eu só não competia. Olha, Tafarel falava muito, vocês são igual ao exército, vocês treinam e não vão pra guerra. Então, assim, a gente ficava lá na Aurora, rodando, de que saía de 4 horas da manhã. Então, assim, isso há 12 anos atrás. Né? Sim, mas não ia para a prova, né? Digamos Nunca, assim, nunca né? a gente fez prova. Vamos com um objetivo final. Não, como eu uma fiz o do maratona. Átilo, fiz o Rei e Rainha do Mar no Rio de Janeiro, mas assim, nunca participei. E a primeira maratona, eu fiz a do Chile e foi massa, mas eu digo para minha filha que aquilo ali, para mim, era uma coisa normal. Hoje eu consigo entender a dimensão quando você fala. Mas mim, quando eu falo, pronto, minha filha... Mas talvez porque você tinha um pouco da noção né? esportista. Então, Talvez, eu acho que no meio que eu estava, normalizava muito como se aquilo fosse simples.
Minha gente, pelo amor de Deus. Acho que é sobre as bolhas, né, que a gente vive, assim. Então, Aquele universo pra É. vocês, eu vou ali fazer uma Isso. maratona. Era. E assim, no âmbito que eu treinava, existiam, querendo ou não, é inevitável haver comparação do ser humano. Então, assim, quando minha filha começou a correr comigo, foi quando virou a chave na minha vida, que ela começou, tudo que eu fazia com o outro que corria comigo, que eu impulsionava, a minha filha passou a me impulsionar. A dizer, mãe, você é muito melhor do que isso. Então, assim, todas as pessoas que começaram a correr junto de mim estavam muito melhores. Evoluíram mais. E era e como se você fosse não- assim, não a tava minha acompanhando. energia eu depositava para eles Uhum. e deixava de jogar essa energia para mim. E aí, quando veio a pandemia, né, que aí já tinha tido várias maratonas, né, e aí teve a de Chicago, que foi a última, que foi, inclusive, a que eu disse que nunca mais eu queria correr maratona, porque foi a única maratona que eu verdadeiramente tinha me proposto a treinar, não só correr com os meus amiguinhos, treinava, fiz planilha, fiz isso, fui para nutricionista, parei de beber, A primeira que fez isso tudo e foi a primeira logo que desistiu. querida, eu quebrei, eu andei 21 quilômetros. Meu Deus. Metade. Eduarda acompanhou os 21 quilômetros, eu Andando. chorando, dizendo, eu não quero. E eu fazia assim, como é que eu vou dizer para o meu treinador? Eu fazia assim, como é que eu vou dizer para o meu treinador? E eu decidi, não vou fazer mais maratona. Isso aí não Porque é para mim. tu se machucou, foi? Não, dor, cansou. Não, eu Me irritei já- desse negócio. Tô aqui há 20 quilômetros de corrida. Não, não Mas foi isso. Uma das certezas que a gente tem, que, tipo assim, o treino, ele vai te ajudar a chegar no objetivo, mas ele não é garantia 100% de você ter uma prova tranquila, né? É uma prova muito longa. Então, assim, várias coisas podem sair do controle, né? A temperatura pode mudar. Pensando que tu conseguiu. Então, o que é que aconteceu? Eu fui para uma Major, que já tem um peso. Existia a síndrome da impostora, por eu ser gordinha, ser isso e aquilo. Eu nunca me achava que eu era uma maratonista, mesmo já tendo feito 5 maratonas, 4 maratonas, eu achava que eu não era Maria. maratonista porque eu não pertencia àquele biotipo que as pessoas classificavam que era ser maratonista. Então, tinha esse peso. E eu ainda fui dividir um quarto com 3 meninos que era quase sub 2. Aquelas criaturas que só falava de pace. Eu fazia, meu Deus, o que é você O que é se sente- sub-2, meu Não, Deus do era céu? assim, O que Sub 2 é é terminar sub-2? em menos de 2 horas. Isso aqui... A esse- maratona. Menos de 3, menos de Mas 3, aí- menos de Meu 3. Deus. Peraí, menos faz de não. 3. O T, sub 3, Meu né? Deus. Porque Sub 3, desculpa. É, Eu dois baixei. era um, É. que pessoas Não, Mas sub mesmo 3, sub assim, minha 3. gente, veja, sub 3 Menos de 3 horas. é 2 horas a menos do que você. A mesma prova. Minha gente, Pronto, era assim, eram os meninos falando sobre estratégia, Meu Deus, eu já que eu não tô falando, não, o seu último treino você fez, eu falei, rapaz, eu não tô querendo conversar sobre isso, e eu tinha que conversar, porque eu estava no quarto com aquelas pessoas, eu já tinha aquela síndrome de impostura que é que eu estou fazendo no mesmo, né, a pessoa que Como é que a era pessoa se acha capaz, capaz de quando você acha que vir você é pra... capaz por isso, né? exatamente, e aí, quando passou de 21, que eu fui bem, aquilo ali pesou na minha cara, de eu dizer assim, tu não tem que estar aqui, não. Cabeça, minha gente. Quem é a você? mente, é a cabeça. Quem você pensa Pensa que você é para estar aqui. Para estar aqui, fazer Fazer 21 e isso, ainda fazer mais. Exatamente. E fazer o mesmo. Né? Isso aí eu acho que foi o peso maior. Por isso, Nádia, que eu faço analogia com essas coisas com a vida, né? Porque a gente Total. se pega fazendo isso em diversas Em situações tudo da da situação gente. da vida da gente. Então, quando eu falo do lance de virar a chave, de você saber quem você é. Porque Na vida, né? se eu não sou uma maratonista, porque eu não tenho um corpo que A, B e C diz que eu sou, mas eu sei quem eu sou, acabou. Se você sabe quem você é, isso é em relação a qualquer coisa. E foi minha filha. Mas ela estava lá. Não, ela estava ligando. no FaceTime falando Ai, comigo. meu Deus do céu, igual... Né? Então, assim, a pandemia, ela foi muito traumática, mas foi um momento que minha filha me salvou. Porque eu estava sem correr, e correr faz parte da minha vida. Eu estava dizendo, a corrida, ela é um plano de fundo na minha vida. Em todos os momentos da minha vida, ela esteve presente. Em todos os momentos. Mas vamos lá, na pandemia tu tivesse que parar. O que é que aconteceu? Na pandemia, Sim. estava aquele caos Sim, todo. A gente não sim. sabia o que era que ia acontecer. Sim. Então, assim,
se diziam que não era para sair, eu não saía. Certo. Eu fiquei Entendi. trabalhando dentro de casa, Ficou só aquela ficou coisa eu e minha trancada filha, mesmo. a gente não encontrava com minha mãe. Tinha as pessoas que saíam para correr. Não era daquela atividade de emergência, né? Que quem era, né? Isso. Atividade... Os emergência médicos. médico, né? Mas assim, tinha pessoas que saíam para correr, sendo que como existia muitas interrogações e eu não sabia como acontecia aquilo, então eu comecei a ficar pulando corda em casa. Depois eu comecei a lavar a parede. Desse jeito. Meu Deus, essa pandemia. E aí, Essa pandemia quando a gente foi viu que as fogo. pessoas estavam correndo, a Eduarda fez, mãe, me ensina a correr. Aí eu fiz, mas filha, a gente vai ter que ir pra rua. Aí ela fez, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vai de máscara, vai com o gelzinho da gente, a gente não pega ninguém, só vai ter eu e você em contato. E Que aí já a gente- estava em casa, né, Isso, no- e aí a gente foi seguindo. E aí ela corria 100 metros, 200 metros, ficava se coçando toda. Toda. E eu me Acontece lembro, comigo eu me também, lembro, Eu tenho alergia à corrida. É a Eu- adrenalina, eu me sei lá, coço que mesmo. fica. É. Mas depois E eu passa. fico assim, parece que Mas depois passa. droga, assim, que fica, É, eu pronto. fico, coça muito a pronto. coxa. Coxa. Eduarda, É, eu consigo. Aí quando eu me lembro, a gente fazia muito percurso ali do Clube Alemão. E aí, quando o Duda fez os primeiros 5 quilômetros, não foi, Duda? Aí a gente se abraçou, assim, foi uma coisa assim, bem massa, né? Aí ela, mas mãe, é só 5 quilômetros. Eu fiz, Duda, 5 quilômetros é, um marco, muita é um coisa. marco. Você não fazia nada, você Ô, só Nádia, de repente ela tava quilômetros. fazendo a mesma coisa que você fazia com você, né? Dizer só 42 Só 42, quilômetros, é uma era besteira. besteira, assim. Não é nada. Na realidade, eu digo muito que essas coisas que foram vividas eram muito no automático. Depois que eu comecei a entender o real sentido dessas coisas, o quanto que a corrida me preenchia como ser humano e o quanto que, através da corrida, eu também preenchia outras pessoas, né? Através da corrida, na corrida, eu faço um briefing para fazer um projeto. As pessoas, como assim? Então a gente inicia fazendo essas Fica coisas. pensando, né? A gente não ir conversando. É. Quantos projetos eu iniciei correndo, depois quando a gente está tomando o café da manhã, Eduarda fala assim, meio tamanho, sai com 2 projetos daí, eu falei, a gente tem que trabalhar assim, Eduarda, vamos aqui, e aí a corrida... Você, hoje, você corre sempre em grupo ou você também corre sozinha? Tipo, sozinha, botei meu tênis, desci, vou correr. Ou você corre em grupo? Não, corro... hoje com o Tiago a gente tem 4 Ah, porque tem a dias... história da preparação, É né? isso. Tem a Não, história tem a da... planilha, né? A gente corre a planilha. É. A gente faz a planilha. Às vezes a gente faz uns dias que não estão na planilha, mas o coach tem ensinado. Mas o coach tem ensinado que, filha, não estava na planilha isso. Eu Água- não vi na planilha isso. Água demais mata a Mata planta. planta, ele faz isso. E aí, Duda começou a correr, né? E foi uma virada de chave muito grande, porque eu comecei a entender que eu era um exemplo. Eu já sabia que eu era um exemplo para ela, mas eu comecei a ter essa certeza que... Porque o filho, em determinados momentos, ele quer ser super diferente dos pais. E eu e Duda, nós somos muito parecidas fisicamente, e quando ela não gostava de treinar, de fazer atividade física, enquanto eu ia sair para correr, ela ficava vendo série de madrugada. Igual a mim, filho, vamos. Aí É. não quer, né? Mas assim, eu acho que eu nunca chamei a Eduarda, ela, cada um do seu quadrado. E aí, quando a gente foi... Aí a gente tava treinando, eu olhei assim para ela e falei assim, Duda, vamos fazer a meia maratona do Rio. Tu tem condições, mulher, de fazer, não sei o quê. E assim, foi construindo, né? Aí ela, mãe, tu acha que eu tenho condições de fazer? Eu fiz, com certeza, você é minha filha. Lógico que você tem. Lógico que você tem, vamos embora, não sei o Minha quê. filha, eu já fiz 5 maratonas, minha filha, você... Você é filha de Nádia. Aí a gente fez o processo todinho de treinamento para ela, né? Para ela fazer a primeira meia, que foi no Rio de Janeiro. A gente fez a meia maratona todinha junta. Isso 1 mês antes, eu tive um problema seríssimo. Eu tive 2 rupturas no tornozelo, do tendão. E aí o médico fez assim, ó, Tu não vai você correr. não vai. Eu fiz, eu vou, é a primeira meia maratona da minha filha, eu vou. Aí ele fez,
não tem condição de você ir. Eu fiz, botei aí um bocado de sessão aí de fisioterapia, porque eu vou. Aí terminou que esse último mês, quando ela ia carimbar o passaporte dela, que a gente correu lá na Serra das Russas, eu estava com o pé lascado. Eu fiz, vou, lá a gente vai carimbar junto. Terminou, ela fez os 18, fez, pronto, você está pronta? Estamos prontas e vou resolver isso aqui, o pezinho. Cheguei em casa, mancando, aí ele ajeitou, fisioterapia. E aí, ele fez assim, por mim você não ia. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Mas por mim eu vou, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou. Depois, quando eu voltar, você conserto. conserta isso. Aí ele fez, por mim você não ia. Vou acabar com o restinho que tem. Por mim você não ia. Isso tem. Aí a gente foi, né? Quando foi, a Eduarda fazia assim, só se manhã parar, eu não quero ver ela parando, né? Eu não quero. Eu falei, minha filha, não tem pra quê? Eu não vou parar. Não vou parar. Mas foi a meia maratona mais linda do mundo. E aí, depois disso tudo, aí eu fui morar em Portugal. Duda estava tentando fazer, já estava querendo fazer a maratona, e aí ela fez, mãe, descobri um treinador. Eu fiz, foi? Quem é? Aí ela pegou e falou, Tiago, eu fiz, oxe, menina, ele é triatleta, me lembro dele treinando lá, não sei o quê. Naquela época, acho que era estagiário, né? Uhum. Aí ela... Ih, Tiago tem um cara tão calminho, né? Mas ele é. Ele é. Mas não tem cara de carrasco. Não, ele não é. Eu não sou carrasco. Ele não é. Não. Ele é. Não, Ok. então... Mas a pessoa só vai pra maratona... Não, mas ele só... Não, querida, ele não é assim, carrasco, não. mas ele Eduarda assim, depois ó. vai contar a versão dela pois e a é. questão de Ele Tiago, viu? ele só dá assim, ó. Rasteira. Assim. Aí, o que aconteceu? Palavras eu certas tava, nos eu tava momentos. em Portugal e aí eu ia voltar pra gente fazer essa maratona junto, né? Aí aconteceu algumas coisas da parte da minha família, de coisa de saúde e tudo, aí eu voltei de Portugal. Quando eu voltei, a gente foi para Tiago e estamos até hoje, assim, até quando a gente já tinha decidido na cabeça da gente que a gente ia fazer a maratona, sendo que nosso chefinho o nosso coach não dizia nem que sim, nem que não. E quando a gente encontrou para fazer a inscrição, porque foi assim, aquela badalação para você conseguir essa inscrição. Pois é. Ô, Tiago, depois eu quero explicar, depois eu quero entender essa coisa assim. O coach, né, ele... Disse sim ou sim não. Né? Deixa. Covardia Deixa. pra pessoa. E veja, e a gente Louca tava pra assim, maratona. no último dia para fazer, que a gente conseguiu uma inscrição assim. Aí eu fiz, Eduarda, olha, fale com o Tiago. Aí ela fez, mas mãe, ele disse assim que ainda não sabe. Eu falei, querida, você vai dizer o seguinte. Compra. Diga. Compra. Depois Tiago responde. É porque eu sou do Não, time que obedece. mas Eduarda é que obedece, né? Ela faz assim, Eduarda, olha, a gente tem que resolver isso. Enfim, a gente comprou. E ele ainda estava, assim, sem dizer, se ela ia ou não, meu querido, você vai ter que ir, meu querido, você vai ter que ir. E aí a gente decidiu fazer essa maratona. E assim... Aí vamos lá, só por dados. A última que tu fez foi antes da pandemia. Essa vai ser a primeira, não. Depois da pandemia tu já fez Aí eu fiz uma. as pazes, eu esqueci. Sim, eu fiz você as fez pazes as com a pazes, maratona. sim. Porto Alegre. Foi, É. Porto Alegre. Ah, certo. Então Porto depois você fez uma em Porto Alegre. Porto Alegre. Não faz parte das Não, majors. Não. Ok, Mas ela faz são o índice, 40, ela pode ser faz índice, 42, 42, 195. 195. 195. Desculpa, também, né? 42,195. 42 são 42, minha gente. Pode ser em Minha Porto filha, Alegre. Porto Alegre Em foi Caruaru, assim, mas é 42, primeiro são que 42. eu treinava numa assessoria e tinha um amigo meu que não é treinador, não é formado, mas ele corre há muito tempo. Então, assim, é corredor raiz, ele estuda muito, lá. E ele ficava me dando os toques, né? Eu fazia assim, não, Jônia, eu vou fazer assim e assim. A gente faz uma mescla e a gente faz assim. Aí ele foi dizer pra mim qual era o tempo que eu ia terminar. Aí eu fiz, tá bom. Eu sabia qual era o tempo que eu queria terminar. Não disse a ele, não disse a ninguém. Acho que eu disse só a Eduarda. Aí eu fiz. Aí ele fez, olha, pelos seus treinos, você vai terminar em 4:50, 4:47. Aí eu fiz. Aí ele fez, tu tá entendendo? Eu falei, tô entendendo tudo. Isso é bom, isso é ruim. Não, Tipo, ele estava correto. Ele estava fazendo na linha de treinamento do que a gente tinha feito. passado, né? Que é uma previsão.
na realidade. Engraçado que vocês que correm para vocês não se satisfazem em fazerem. Tipo, em chegar na linha, minha gente. Olha, eu acho que se eu chegasse 5h58... Não, mas é porque assim, quando a gente faz a primeira que eu preciso terminar. Sim, isso, né? Né? Isso que Preciso eu tô terminar. dizendo. Mas Mas, sabe por o que exemplo, é? a gente vai pra uma segunda, a gente já faz assim, poxa, eu queria fazer um pouquinho melhor do que a... Mas a de Porto Primeira. Alegre não tem aquele lance de saber quem eu sou. Tinha Aí virado tu a chave. Agora, Tinha virado Porto a chave. Alegre que me aguarde. Então, assim, eu sabia do meu potencial. Então, quando ele disse ali, eu sabia que ele estava me preservando. Mas aquilo ali foi uma coisa muito boa de Eu eu vou dizer fazer assim, melhor. eu vou fazer melhor. E assim, não foi o que eu queria, porque eu fiz a estratégia errada. Mas Não eu fez tinha... a tangente. Nem foi, minha filha. tangente. A primeira perna minha foi assim, eu tinha treinado tudo 6h30 e toda a primeira perna eu fiz com 5h50. É, Então, tem assim, um tempasso, hein, faltou o de pace, de velocidade, né? E faltou o quê? Energia. O carro, o combustível tinha Foi acabado acabado na primeira perna. parte. Mas, enfim, O que é a primeira perna? porque a maratona, São a gente os meio Dividi que... mais ou menos em Primeiro três, esse um, né? em três, né? Mais ou menos. Na realidade, eu dividi em duas. Porque na primeira perna eu tinha botado assim, a meia maratona e outra meia Primeira perna, maratona. pra gente. Primeira Primeira perna. perna. Aí, mas assim, quando eu cheguei lá, primeiro que eu fiquei meio decepcionada comigo, porque eu não tinha conseguido o tempo que eu queria. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu tinha superado muito dele. Né? Sim, mas tu fez em quanto, pelo amor de Deus? 4h37. Aê! Mas eu queria ter feito em 4h27. Ah, foi, Maria, 10 minutos, é muito tempo. muito tempo. Mas a É gente muito vai tempo. fazer também. Duda, conte sua história, Duda. Conte, todo mundo aqui é emocionado. Vai, Duda. Vai, conte. Você se inspirou. Me diga uma coisa. Você começou a correr lá depois Foi na da pandemia. pandemia, pandemia. Foi na pandemia, né? E tu já tinha essa ambição Não. de longa distância? essas Nada, coisas? nada, Não. nada. Na verdade, eu era muito sedentária, né? Eu não praticava nenhuma atividade física. Antes, quando eu era mais nova, minha mãe sempre me incentivou, né? Porque como ela, enfim, veio da educação física, fiz natação, então já tive essa vivência quando eu era criança. Mas em relação à corrida, zero. Então, eu era totalmente noturna, não gostava de acordar cedo, era muito preguiçosa de manhã, então tinha um estilo de vida completamente diferente do de manhã, né? E aí, quando chegou na pandemia, todo mundo ali surtando, eu falei pra mãe, né? Como ela disse, mãe, me ensine a correr. E aí, a gente começou a correr, e aí, quando começou, no início, aquele caos, toda me coçando, ofegante. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Mãe, isso Era o não dramalhão é pra mexicano. mim. Isso não é para Mas mim. ela foi muito paciente. Foi muito paciente. E aí, Mas não... essa parte de ensinar assim pra correr, eu sou muito É, paciente com meus nisso, amiguinhos. ela é né? paciente. E aí, enfim, foi uma delícia, né? É isso que a gente viveu junto, esse processo. E aí, quando eu fiz os primeiros 5, falei, mãe, e se eu... Não, falei, mãe, quinta-feira, eu acho que isso foi uma terça. Mãe, quinta-feira eu quero ir no teu grupo de corrida. Aí ela, tu vai querer ir? Olha, Eduarda. Mas ela é meio assim, com horário, né? Ela falou, olha, 4 e pouco. Eu assim, com horário. Aí eu não sei. 4 e pouco, eu vou sair daqui, viu? Tem que estar pronto, tá? Eu, vamos, não. A gente acordou chovendo. Aí lá, Eduardo, tá chovendo, tu vai querer mesmo ir? Porque não vai ter como voltar não, viu? Tem que fazer o treino todo. Aí eu, vamos, tá. Quando eu fui, senti aquela energia aquele na povo. chuva. E aí eu tive um momento muito massa, assim, com Deus, de tipo, caramba, eu tô viva, eu tô com saúde, olha esse dia que eu tô vivendo. Depois disso, eu olhei pra mãe e falei, mãe, quero entrar no grupo de corrida. Até então, despretensiosa em relação a evoluir distância. Era a ideia de uma forma de eu estar grata por ter saúde e sentir todo o meu corpo funcionando bem. E aí a gente entrou... E essa corrida era na rua? Era na rua, era no grupo de corrida, Certo. né? No grupo de corrida que manhã fazia parte. E aí, enfim, a gente foi evoluindo e aí veio essa vontade de participar da meia maratona, que veio por Tô influência de falando manhã. agora, eu me lembrei, quando tu fez os teus primeiros 12 quilômetros, que a gente chegou lá no Sim, Recife Antigo. lembro. E eu tava escutando Legião Urbana, Urbana, depois que a sim. gente voltou Tu tinha umas lá. fotos também, né? Do Recife Antigo chegando, né? Porque tem um É, lugar porque, bem lindo. porque né? é tipo um marco pra gente É. que corre. Você sabe da Jaqueira e foi Foi pro pro Recife Antigo.
contigo. Que foi o meu primeiro entendi, longão, né? Entendi. Então Explicando. tem esse trecho, que é um trecho desejado, sei lá. Isso. Sair da Jaqueira e chegar nesse antigo. Aí foi entendi. muito legal, assim, porque... É tipo foi um também- objetivo, foi, assim, foi né? bem emocionante. E assim, foi o meu primeiro longão, né? E aí, explicando pra quem não participa Pois é, dessa longão. bolha. Longão é aquele vestido longo de festa. É o dia que a gente faz as nossas maiores distâncias, né? Então, uma pessoa que está iniciando tem um longão, uma distância diferente de uma pessoa que está se preparando aí para uma maratona, uma meia maratona. Então, o meu primeiro longão ia ser 12 quilômetros. E aí, foi muito especial fazer isso, esses primeiros 12 quilômetros com manhã. Foi muito emocionante. E aí foi quando começou essa ideia, né? De manhã, e se a gente fizesse a meia maratona do Rio? Lá, essa energia que tu sentiu lá é muito maior. Eu mãe, tu acha que eu consigo? E aí, enfim. Aí foi quando a meia? A meia foi em 2022. 2022. Foi o ano que eu fiz. Foi? Foi. ano. Mesmo ano Mas que eu eles fiz. se conheciam. Olha, É. vocês se encontraram. Foi o ano que A eu minha porque é fiz. muita gente. É muita gente. Ô, Eduardo, então agora você é a tua primeira. A minha primeira maratona. Ai, que nervosa. Eu vou pegar o seu chip, porque eu quero... Acompanhar, né? Me No Rio acompanhe. tem? No Rio tem? Parece que vai... Não, parece que no Rio não Não tem, tem. mas você consegue no Garmin mesmo. Você colocando consegue pelo o tracker. Garmin ou então no Strava. É. Você consegue acompanhar. Eu só não sei como é, mas eu vou descobrir. Ou então no celular, bota a localização, localização, e e vai vai embora. seguindo. E aí vai ser a primeira maratona. E aí, falando um pouquinho sobre essa preparação, como a Manhã disse, né? Descobri Tiago aí e foi muito especial viver esse ciclo, não só com o Tiago, né? Preparando a gente, mas como um grupo, assim. Porque existe, minha gente, uma diferença muito grande entre, como Nádia está dizendo, eu corria, era uma diversão, e fui lá na maratona, de repente ela nem se cobrava tanto, eu cobrava, se eu terminar, terminei, não terminei, tô aqui correndo, tô correndo, vou correr 12, vou correr uma maratona, chega a me dar um frio na barriga, só vai falar essa palavra. Uma maratona é uma preparação mesmo, é uma decisão de vida que não é descer do prédio e correr Não, na rua, não. entendeu? É uma, né? É um momento muito de abdicação, assim. Eu acho que você precisa ser uma decisão muito pensada, né? Inclusive... Vai ser em que mês? Vai ser agora, domingo. Ai, meu Deus! É agora. A gente viaja essa semana. A gente viaja Ai, meu Deus do sexta, céu, né? que Tu viaja sexta de nervoso. manhã ou sexta de noite. Que nervoso, minha gente, nervoso acompanhar. Ai, meu Deus, agora, dia 2. Ai, Eduarda, vou rezar por tu. Fica lá, rezando por Reza mim. por todos nós. Que bom, que emoção. Demais. E falando um pouquinho sobre essa preparação para a maratona, o Manhã compartilhou esse meu primeiro longo, que foi até o Marco Zero. E aí a gente fez algum dos treinos para esse ciclo foi indo para esse percurso, só que diferente da primeira vez que eu estava fazendo esse percurso. Só passeando. Para fazer 12 quilômetros, eu estava me preparando para a minha primeira maratona, né? Então foi bem especial também. Então eu acho que a corrida, falando... Porque muda isso, não muda, Eduardo. Veja, uma coisa é eu estar fazendo uma corrida para chegar lá no Marco Zero, outra coisa eu estou me preparando para uma maratona e vou correr a mesma distância de 12, mas é completamente diferente, né? Você já tem na sua mente que você está correndo com um propósito maior do que chegar só no Recife Antigo. É completamente diferente, porque quando a gente tem uma prova-alvo, né? É diferente quando a gente está treinando, a gente está ali mais focado. Tem os objetivos, né? Tem também os paces. Presta atenção mais nos números, né? dependendo, porque assim, era aquele negócio que eu dizia. Antigamente eu corria. Isso. Hoje eu tô treinando. Isso. É diferente. Isso. Pronto, diferente. Isso que eu queria Entendeu? dizer. É diferente porque existe um comprometimento maior. E aí, quando eu digo que eu corria no automático, era porque era totalmente despretensioso. Eu não me cobrava. Para mim, eu queria terminar. Não tinha um objetivo, não, né? entendeu? Quando você passa a treinar, aí você cria um hábito. É quando você tem que acordar cedo. É quando se você beber, você vai saber que sua frequência vai aumentar e você não vai conseguir fazer o seu rendimento. Então, assim, tudo vai girando em torno de um comprometimento no qual você está disposto a realizar. Diferente de correr por correr. Né? Eu acho que o treino é isso. Por isso que eu quero escutar Tiago agora. Tiago, eu quero escutar Tiago. Tiago, vê que responsa.
Meu Deus, que responsa, Eu sério. mereço o Nobel, né? Merece. Não, merece. Essas falas Olha, aí, santo. e outra coisa, Tiago, veja. Quando eu morrer, eu preciso de um altar. Cada Vou veja, fazer um altar na minha casa, veja, as suas frases. cada uma delas aqui, elas são uma só, né? Elas são Exato. assim. E você é um só Pra Pra todas. todas essas histórias individuais. Todas porque e cada todos. um tem a sua luta Sim. própria, né? Cada um tem suas dificuldades. Por exemplo, a maior dificuldade de Catarina é diferente da de Nádia, que é diferente da de Eduarda. A vida de cada um é diferente, o contexto de cada um é diferente, mas o propósito é o mesmo. O propósito de chegar lá, de fazer, Isso. é igual de todas. E você tem um desafio da gota serena de entender a individualidade de cada um e conseguir com que elas cheguem igualmente no mesmo objetivo. Eu fico fazendo analogia até a mim, assim, como gestora, como líder, né? Que eu tenho várias pessoas de áreas completamente diferentes, de estilos diferentes, e o meu desafio é tirar o melhor de cada uma. Mas eu não tenho essa coisa, né, de preparar para com elas, né? Como é isso, hein, Tiago? Me fala até da tua essa coisa de você olhar para a pessoa, né, e conseguir fazer com que ela chegue lá, sabe? Meu Deus, é lindo, sério, de verdade. Rapaz, eu aprendi isso no meu primeiro emprego. Foi um call center. Eu fui call center da TIM. Então, possivelmente, alguém já falou comigo, né, por telefone, né? Ligando. Alô. Aguarde só mais um momento. Que eu estarei verificando. Eu entendi que a dor de uma pessoa por perder R$15 de crédito é a mesma dor que uma pessoa que perdeu 100. Então, quando a gente trabalha num grupo, a gente precisa entender a necessidade de cada um. E até o treinamento, a teoria do treinamento fala sobre isso, que é a questão da individualidade biológica, né? Um dos parâmetros do treinamento. Então, a filosofia que a gente usa na assessoria justamente é essa, é tratar, a gente está em grupo, a gente treina em grupo, sai todo mundo para correr junto. Mas cada um recebe um treino diferente, porque cada um tem uma rotina de treino diferente. Cada um tem um estilo de vida diferente, cada um tem uma demanda diferente. Uns trabalham mais do que os outros, uns estão com a demanda emocional mais pesada do que a outra. Então, o treino ele precisa estar envolvido em todas essas relações. Então, assim, sempre quando a gente manda o treino, quando a gente vai pedir um feedback, uma das coisas que a gente gosta de perguntar é como é que está a cabeça? Porque tudo isso que elas falaram aqui precisa de um cenário ideal para ser realizado, né? Então, assim, é um desafio muito grande, porque além da gente trabalhar com a expectativa do outro, né, isso é algo muito difícil, porque a pessoa sempre espera sempre mais do que o que ela fez. Então, assim, a gente trabalha com a expectativa, trabalha com as frustrações, né, e a gente tem que mostrar que o esporte, assim como na vida, nem sempre são flores, né? Então, assim, mas é muito divertido, eu amo o que eu faço, né? Porque, assim, além de você ver uma pessoa que não fazia nada e essa pessoa chegou num lugar que ela nem imaginava e onde muitos diziam assim, tu não vai conseguir não. E como é que você faz assim? É muito que gratificante. Você imagina, você olha para uma pessoa sedentária, cachaceira, sei lá, obesa. Ainda bem que ele me pegou na melhor fase. Né? Ele já me pegou muito bem. Né? Já pegou Aí treinada. a pessoa diz, Tiago, olha, é o seguinte, eu quero melhorar a minha vida e eu quero correr uma maratona. Pois é. Pois é. Pois é. Sempre a conversa que a gente tem é o seguinte, a gente não vai mudar da noite pro dia, certo? Então, o que é que a gente vai querer? Porque naturalmente as pessoas quando nos procuram, elas querem fazer uma mudança, uma virada de chave, assim, ele é preto, agora quer virar branco. E a gente sabe que qualquer mudança drástica, ela não é sustentável. E principalmente no esporte, né? Nessa mudança de vida. Então, o que é que a gente fala? Vê só, a gente não faz nada, vamos tentar fazer 3. Mas quando a gente não conseguir fazer 3, vamos celebrar, porque 2 já é melhor do que nada do que a gente fazia. Então, assim, a gente tenta trazer a pessoa para uma realidade que, aos poucos, ela vai se transformando numa rotina. Então, ele não sai do zero para uma maratona. A gente gera marcos que fazem com que esses marcos cheguem na maratona. Então, comecei. Qual o primeiro passo? Vamos correr 5. Aquela história do degrau da escada, né? Exato. Que a gente só chega lá na altura. Com cada... O esporte é a mesma coisa. Tu acredita que, veja,
é ignorância, né? Eu achei que quando a pessoa começasse, o treino era igual para todo mundo. Não. Bem, A gente- existem Um assessorias. padrãozinho, né? Não. Existem assessorias que sim, né? Então a assessoria que eu vim era mais ou menos isso, né? Então o percurso era o mesmo, né? O deslocamento, então assim, todo mundo tinha, ó, hoje é 6 quilômetros, né? Sim, Uns hoje mais é rápidos, assim, ó, Ou seis. então mais rápido, mais lento. Né? Aí, E mas o não longão tinha também, o longo do sábado. Hoje são 6 quilômetros. Mariana vai fazer em tantos minutos, vai fazer em eles- tantos nem- minutos, beleza, tchau. Beijo, Tchau, tchau, terminou. E assim, e com o Tiago foi a mudança muito importante nisso, né? Que a filosofia de Tiago, que eu vi a diferença, é justamente assim, uma treinava por quilômetro, outra, assim, começa muito a treinar por tempo. Então, assim, isso muda uma mentalidade. Claro, há uma mesclagem, né? Depois vem para 1 quilômetro também. Mas quando você treina por tempo, você não precisa fazer mais rápido, porque você vai ter que cravar aquele tempo. São 40 minutos. Então, assim, se eu Então você fizer vai mais ficar rápido... lá por 40 minutos. E um feedback que eu escutei uma vez que nunca saiu da minha cabeça foi isso, que a pessoa treinava no local que era por distância. Então, como você falou, né, por distância, se cada um sai para correr 5, cada um chega num tempo diferente. Então, essa pessoa era a última a chegar. Então, assim, Você para fica ela era muito desestimulada, frustrante, entendeu? Poxa, toda vez eu chego já tem gente indo embora. E por tempo não. É tipo a maratona que eu tava falando, né? Se essa pessoa não fizer em 6 horas, quando chegar, já não tem. E por tempo não. 40 minutos, todo mundo vai chegar no mesmo lugar, no mesmo hora, entendeu? E outra coisa é assim, quando você bota por tempo, né, você termina obedecendo o que ele realmente pediu. É uma coisa, pra mim, eu digo a ele que é mental. Então, assim, quando tu bota por quilômetro pra mim, eu não te obedeço. Porque a mentalidade quer terminar. Vou Então, vou fazer mais rápido. Pô, eu tenho 14. Né? Esse sábado eu tinha 14, sozinha, tava no Rio. No congresso, eu disse, rapaz, vou fazer. 14, em média, 1h55. Eu disse, tu é doido, vou meti lá para poder terminar e ir me embora. Então, eu fiz, sei lá, 15 minutos, 20 minutos mais rápido. Mas por tempo, você não adianta. Você tem que seguir aquilo que está ali, né? Que está prescrito. Ô, Tiago, e no grupo, como é que você faz para entender a necessidade de cada um? Que eu falo assim, essa coisa, por exemplo, que Nádia falou, muito psicológica, né? Porque a pessoa chegar, e como elas estão dizendo, o próprio coach está duvidando de mim, sabe? Como é que... Sim. Eu entendo que você não pode chegar para dizer, olha, Catarina, você vai conseguir, você não tem esse poder, Não, né? Porque você não está lá puxando a mão dela na hora, né? Mas eu acho que você deve ter uma forma de olhar, não sei, uma análise crítica, não criticando, mas uma análise técnica. A gente leva em consideração alguns fatores. Histórico, né? Desde a infância. Às vezes eu pergunto, como foi a tua infância? Tu brincou na rua ou tu ficou trancado? Isso já influencia no adulto. Tu subia em árvore ou não subia em árvore? Ou jogava bola de Hoje é gude só no celular. tapete. Né? Eu no celular. Pinava pipa no ventilador. É. Então, assim, isso é um fator que influencia, né? Questões emocionais também. Até às vezes a gente leva isso em consideração. Porque, tipo assim, poxa, eu conheço pessoas que se frustram com muita facilidade. Então, isso, para um ciclo de uma prova longa, ele vai sofrer muito. Porque uma pessoa que viveu, cresceu, escutando que pode tudo. Na maratona, ele vai ver que ele não pode nada. Então, assim, ele vai querer desistir na metade do ciclo. Isso a gente leva em consideração também. Sem falar no histórico de horas de treino também. Porque, como as meninas falaram aqui, elas vão ser submetidas a treinos de 3 horas. A gente vive numa cidade que não é muito favorável para a prática de corrida. Principalmente para a mulher, né? Porque precisa começar muito cedo e termina muito tarde por conta do tempo, né? Pelo menos 3 horas de treino. Então, assim, se a pessoa não tem uma bagagem, a gente não vai incluir ela num ciclo tão pesado. Porque eu sei que eu vou machucar essa pessoa, entendeu? Não é dizer assim, você vai e por ir. Eu dou muito não, sem medo. Deu muito não. Mas não, é porque... Não, você não vai. Mas é pelo bem, entendeu? É como um pai que olha pro filho assim, meu filho, não vai tomar não que você vai se queimar. E assim, até compartilhando que eu tô indo fazer a minha primeira maratona
Sei que não vai ser fácil, né? Que vão ter momentos aí onde o calo vai apertar. Mas por ser acompanhada, né? Por um profissional que realmente não tem medo de dizer não, o sim dele também traz a confiança. Então, no momento que tá difícil, a gente trabalha com o nosso emocional. E uma das coisas que sem dúvida vai vir não, né? Quem me treinou acreditou que eu ia dar conta, né? Então, eu acho que o jogo mental aí também é uma coisa muito importante e entra até como a gente ser acompanhada por alguém que quando diz sim, a gente sabe que... Porque, veja, a gente está falando de uma coisa, gente, de um treino, né? O treino sempre são 7 dias ou são 6, né? De acordo com 5 dias. Geralmente de 3 a 4 vezes na semana. 4 vezes, né? Então, a gente está falando de pessoas que têm a sua vida, né? Você não tem filho ainda, né? Não. Né? Mas, assim, nós, por exemplo, que tem responsabilidades, né? Que tem a vida, ou tem marido, ou tem filho, ou tem trabalho, ou tem estuda, ou tal. E que neste contexto tem que encaixar uma planilha de treino. Não é uma... Minha gente, repito, não é botar o tênis, botar uma leg e ir correr. É uma planilha de treino que você olha assim e onde você quer que esteja. Por exemplo, você estava no Rio de Janeiro, no Congresso do Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Congresso de Janeiro e meu dia hoje é correr 10 quilômetros. E você não pode dizer nem para você, nem para o seu objetivo, nem para o seu coach. Muito menos pro seu coach. Muito menos para o seu coach. Olha, eu gostaria que você entendesse porque eu estou no Rio de Janeiro em um congresso e não vou poder cumprir com isso que você colocou aqui. Não existe isso. Essa pessoa, isso, né? É uma decisão. A gente até de tenta, vida. mas a gente recebe mensagem do coach. Isso, mas assim, Né? Do meu é uma CrossFit. decisão de vida. É uma decisão. Isso é uma decisão de vida. Ó, Catarina, eu sinto muito que você vai para o congresso, mas você não me contratou. Não, então. E são escolhas, né? São escolhas. E assim, Você não me eu contratou para me fazer uma senti. corridinha. Eu me senti muito responsável. Na verdade, tudo que eu vou me ausentar, né? Então, eu tenho que falar com ele para poder justamente ajustar. E eu disse para ele, eu fiz, eu não sei o que é que eu vou encontrar neste hotel. Sou mulher, não sei como é que eu vou sair sozinha no Rio para correr. Isso. Né? Isso, Então, né? assim... Questão de segurança. Eu fui pro Rio na terça-feira à noite. Na quarta teria o meu treino normal. E ele só... O que é que Tiago diz quando você diz assim, eu vou pro congresso, não vou poder fazer o Não, treino? a disse gente que não vou. A gente adapta tenta adaptar, pra, né? pra semana. Eu não vou conseguir. Mas zerar não, né? Não, zerar não. Porque Mas veja, zerar não. eu tô aqui no ciclo da maratona. Da meia maratona, no caso. Mas, ao mesmo tempo, eu também faço triatlo. E Eu também sou médica. eu também sou médica, também faço mãe, musculação. Eu tenho uma Sou mãe, esposa, né? Então, casa. assim, o treino da bicicleta, ele não tirou. Terças e quintas eu tinha bicicleta pra fazer. Até porque eu disse, mas, Tiago, eu só vou ter prova só pretendo prova de triatlo em agosto. Eu fiz, mas o pedal vai lhe ajudar pra correr. Então, às vezes, muito provavelmente, o treino que ele botaria pra mim foi menor pela força que eu já tinha de perna. Então, tinha dias de eu fazer. Aí eu disse, lá eu não sei o que é que eu vou encontrar. Então, ele tirou pelo menos a bicicleta, né? Ele fez, a bicicleta é self-service. Se você quiser fazer, você faz. E aí, na quarta-feira, eu me acordei, eu disse, poxa, tinha viajado, chegado tarde no hotel, né? No destino. Não sai de noite. E aí eu disse, cheguei tarde, aí eu disse, poxa, no outro dia, o dia inteiro de congresso, eu fiz, não sei, não vou e tal, aí quando você vê, aí outra coisa, você vê no grupo, todo mundo postando, e o Strava apitando, né, da galera que já fez. Eu digo, minha gente do céu, não vou deixar de fazer. Né? Vou deixar a planilha verdinha. Vou deixar verde, né? Bem, já tava vermelha. Tava vermelha pra bicicleta. E aí eu disse, não, vou... Aí cheguei do congresso de 6 horas, né? Papai e meu irmão ficaram lá ainda no jantar, alguma coisa que eu fiz. Não vou jantar, não sou social, não sou simpática. Vou fazer meu treino. Vou trocar pessoas por Vou trocar pessoas pelo meu treino. E vou pro treino. Aí fiz na esteira. E quando eu cheguei, me surpreendi com a esteira. Com a academia, né? Eu até fiz, eu mandei o print da foto da academia, eu fiz, não sei se isso aqui é fake, mas a academia pelo menos tem uma esteira que era Life Fitness, poxa, massa. E aí pronto, aí não tinha treino na quinta nem na sexta, no sábado tinha o bendito longão.
E aí foi quando eu disse, quando é que a gente corre por aqui e tal, não sei o que. Não, vá pra praia que é bem movimentada. Eu peguei um Uber, me acordei, eu falei, não, vou dormir mais um pouquinho, não vou me acordar de 4 horas da manhã, vou dormir até as 6. Quando me acordei às 6 horas, lá escuro. Eu disse, peraí, vou dormir mais. Aí fui de 7, fiz o meu treino, voltei de Uber e tudo certo, entregue o longo. Ô, minha gente, como é que vocês tratam o entorno de vocês, as pessoas do entorno de vocês? Porque Catarina, né, que eu tenho mais convivência, a gente chama ela de louca, assim, de verdade. Não vai sair com a gente, não pode beber, não, na sexta-feira, não. Aí chega ela com a tacinha dela de gin com tônica pura com água. Então a taça é de gin, mas Não, aí o líquido é o Monan com Monan, água com gás. a taça é de gin, mas o... Né? E a gente fica, que absurdo, isso é uma louca, vai nadar, já vai correr. Ao invés das amigas, olha que amigas, a gente tá falando de inimiga, não, a gente tá falando de amiga, né? De ficar, isso, você vai conseguir. Não, fica todo mundo querendo botar terra na história. A gente vive muito isso, né? E primeiro, eu escuto muito, e agora... louca, você vai... Não, e agora que eu escuto é o seguinte... É louca e ainda tá levando a filha pra essa loucura, viu? Mamãe, isso é sério, viu? Aí quando fala assim, Nádia, vai correr e não sei o que, pronto. É ter minha casa. Eles dizem que eu fico, quando vai dando a hora, vamos embora, é ter minha casa. Aí minha mãe faz assim, a Nádia não precisa casar, porque ela corre, certo? Aí eu faço, mãe, uma coisa, não substitui a outra não, tá? Aí, agora uma coisa bem interessante é que hoje que a Eduarda está inserida nesse contexto, ela está entendendo o porquê, às vezes, eu deixava de ir fazer feira, porque eu deixava... Mãe, não tem... Mãe, tá faltando isso, não, eu vou comprar, minha filha. Aí agora no ciclo da maratona, né, aí tá precisando ótimo. comprar não sei o que, aí mãe, tava tão cansada, mãe, amanhã a gente Amanhã resolve. a gente resolve, mãe. Amanhã a gente faz isso. Aí, mãe, eu fui fazer a unha, já comprei o ovo. Que ótimo. E eu dizia muito para ela, eu falei, Eduardo, ciclo de maratona, as pessoas ficam muito cansadas. Você vai entender porque sua mãe ficava chata, irritada. Não. Aí ela também fica, como eu, já vivencio isso. Eu falo assim, cara da maratona. Fico com pena do namorado dela, né? Fico com pena. Mas tem que botar ele pra correr. Mas assim... Era isso que eu ia dizer. Imagina, pronto, é seu namorado. Seu namorado não fica chateado, não? Não, eu acho que assim, em tudo na vida... Ele não vive esse mundo, essa bolha que a gente... Nessa bolha que a gente está inserida. Essa comunidade. Essa Ele não está Não ser inserida. preconceituosos, né? De chamar vocês de loucos da bolha. Mas na comunidade. Na comunidade. Mas assim, ele é bem presente, Não, né? ele é bem presente. E eu acho que, na verdade, em tudo na vida a gente tem prioridades, né? A gente convive com pessoas que têm prioridade diferente da gente, né? A gente não só se relaciona com quem tem as mesmas prioridades. Então, da mesma forma que ele tem uma prioridade, que, por exemplo, em alguns momentos ele está mais focado em estudo, em outros momentos eu estou mais focado em outras coisas. Então, a forma da gente se relacionar é entendendo e respeitando a prioridade de cada um, né? E não só, eu acho, num relacionamento amoroso, mas na convivência, né, com as pessoas, assim, a gente precisa... Mas impressiona, assim, por isso que eu, desde o começo que a gente tá falando, que eu falo do esforço que é, porque eu vi Catarina negando toda hora convite, toda hora. Mas veja, Sério, quando então, a gente tá assim, muito determinada com uma coisa... Isso, mas eu acho que eu tenho orgulho, eu acho Sim, que eu acho errado. Não, que eu acho sim. eu vou dizer, acho que posso até ser odiada, mas eu acho que não é para todos. É isso que eu quero dizer. Não é para todos, porque nem todas as pessoas estão dispostas A dizer se não. a dizer não, de forma geral, sabe, Nádia? Dizer não para conseguir uma maratona. Às vezes a pessoa não está disposta a dizer não em muitas coisas da vida. Sim, que a pessoa Certo? precisa dizer. Que a pessoa precisa dizer não para não comer carboidrato todo dia, sei lá, não comer doce todo dia, precisa dizer não ao uso excesso de álcool, precisa dizer não ao uso de droga, a fumar, dizer não A dormir muito tarde, né? a ter que lavar prato, a forrar a cama, dizer não. Então, por isso que eu acho, posso até ser odiado, mas o coach aqui também vai dizer se eu estou certo ou se errado, mas eu não acho que seja para todos. Porque eu acho que são para pessoas que têm a capacidade
de dizer não aos prazeres. Então, mas veja, tanto é que isso é uma das frases, né, também de Tiago. Né? Quando... Que tá lá no seu caderninho. Não, essa não tá não, mas assim, é uma das frases que ele conversa com os alunos, que eu acho assim, que é uma coisa bem importante. Beleza, 5, 10 não é uma coisa que vai deixar a família penalizada. Não, Mas veja, quando o Gustavo fez o primeiro ciclo de Ironman com ele, né, o ano passado, e aí quando ele acabou o ciclo, o Ironman, né, pra quem não sabe, é 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta, isso dá em torno de 3 horas, mais uma meia maratona. Numa prova. Numa manhã só. Meu Deus. Isso é o meio Iron, né? Isso é o meio Iron. Isso é o Meu meio. Deus do céu. Certo? Então, assim, nesse meio Iron, ele precisava treinar. Então, assim, ele tinha dias de ter que pedalar 3 horas. E depois ainda tinha 1 hora de corrida. Então, assim, quando ele chegava em casa no sábado ou no domingo, ele não era mais ninguém. Então, uma coisa que o Thiago fala muito é assim, você quer correr uma maratona? Ou você vai fazer um Iron, um meio Iron, 70.3, e sua família? Isso. O que é que a sua família diz disso? Tanto é que quando ele chegou, disse, olha, veja, vamos combinar uma coisa, o próximo ciclo de Iron, com a pessoa, quem faz, né, quem tem o aplicativo e vê a planilha, quer ver ela verde. Não quer ver a pizza de melada de ketchup vermelha, né? Então eu fiz, bota a Catarina na planilha. Dele, do seu marido. Bota a Catarina pra deixar verde em tudo, Sim. entendeu? A comparecimentos, Entendi. né? Atenção, bota o filho, né? Porque assim, eu estava presente com ele nos 3 meses, 4 meses, Mas, né, veja, de um você ciclo. consegue se imaginar alcançando uma maratona, um Iron que talvez o Thiago tenha. Se seu marido não fosse nada de atleta, te imagina que seu marido... Não ia. Então é isso que eu tô Imagina dizendo. partir Que de você, sozinha, tipo, se meu marido continua nos eventos sociais, eu que não estou indo. Mas eu não entendia ele, porque até 2021 que eu corria, que eu não corria, eu abrigava. Era briga em casa. Como não vai sair na sexta-feira, eu quero sair pra jantar. Um vinho. Entendeu? Então, Agora assim. você E no outro dia ele queria fazer o treino dele, porque ele tinha uma meta de uma meia maratona, ou de uma corrida, ou da própria tinha um coach corrida. que ficava enchendo a paciência. Não, mas Não, comigo não era ele não. não era com ele não, mas assim, ele era de outros grupos, ou porque ele gostava, porque ele queria acordar de 4 horas da manhã pra ir surfar em Porto de Galinhas. E eu dizia, vou jogar uma praga e tu vai chegar lá, não vai ter uma onda. Aí ele chegava, outro não sei o que, eu fiz, tá vendo, me acordou e não sei o que. Então, Praga de mulher pega. então, quando eu passei a viver isso, Mas você começou a ter eu empatia comecei a também. ter Você empatia. Então, assim, quando ele tava no ciclo, eu Então, colaborava pra ele, com na época ele. que você não era da área. Não, pra era ele, péssimo. Ia ser difícil pra caramba. Muito. Ele tentava fazer meus Sozinho, gostos. vê, Né? E aí eu entendi, passei a entender, né, no que a gente... Então, eu apoiei muito ele em termos de, não, vá descansar, vá pra físio, que eu vou com os meninos, vá dormir, que eu vou pro shopping, com os meninos pro cinema, né? E aí, tem gente mais louco do que todos nós. O que vos fala, que faz o Ironman Full. Que aí é 3.900 de natação, 180 de bicicleta, que aí dá umas 5 horas. Mais de 5 6. horas, né? E 6 uma maratona. E uma maratona, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. O nosso Meu coach aí. Deus do céu, Thiago. E é você faz isso que... todo caladinho. A gente falando aqui de uma Maratona, Na Mas maratoninha. Uma maratoninha. E ele aí caladinho. E aí, assim, Caladinho. é isso que eu acho, assim... Se chama Ironman Full, é? O Ironman. O Ironman, né? Ironman. O outro é Ironman, o 70.3, que é a metade da distância. Então, o que eu acho mais, assim, o mais incrível, né? E o que me encanta, na verdade, nessa assessoria que a gente tá e que me fez mudar, né? Não é de corpo presente, mas, assim, é ter um treinador que tem toda essa resiliência, sabe? E que vive e experiencia o que a gente faz. Isso. Porque uma coisa você é ser Ensinar e teórico, fazer, né? Como é né? que tu Você faz, ser Thiago, pra se teórico. preparar? Ele acorda às 2 da manhã. 5h30. Corro no condomínio. Eu vou pra maratona também com o pessoal. Aí um dos treinos era 20 e poucos quilômetros. 30 quilômetros.
Eu fiz dentro do condomínio, fui dando volta de 1 quilômetro. Então, assim... Meu Deus. eu sempre falo assim... Dá o jeito, né? Impressionante. dá o quando jeito. você quer... Muitas vezes, assim, mesmo se ele não tá em prova, né? Às vezes ele pedala junto com a gente lá no parquinho, que a gente chama, né? No Cabo de Santo Agostinho, ou no Paiva, ou na Via Mangue mesmo. Ele às vezes pedala junto com a gente, se ele tá no ciclo dele. Mas, assim, no Caiara, que aí faz parte do dia a dia dele, né? Que é São o quanto de corrida? Eu fiquei chocada. 42, Sim, 42. Mas 180 de bicicleta e 13,900, 800 800 de natação. Natação. 13? 3. 3. E aí, assim, a gente chega no Caiara, né? Às vezes 4h30, 4h45, o Thiago já está lá terminando o seu treino. Então, ele já começou desde as 4. Que horas o senhor dorme, meu filho? O senhor dorme Pois em pé. por isso que eu tô caladinho aqui, que eu tô com É, isso, sono. pois é. Olha, acho que a gente vai acabar esse episódio agora, porque já está na hora de Thiago. Aí, veja, mas aí, por trás disso, existe a família. Que aí ele também tem, assim, uma esposa maravilhosa, né? Que E ela também também suporta. dessa área, não? Ela é médica. Ela é Mas ela dá pediatra. plantão, ela dá plantão Ela de madrugada, treina com os alguma coisa ela meninos. entende. Ela nos treina com os cursos. meninos. Ela treina com... Um casal. né? Mas eu acho, gente, que é muito difícil a pessoa conseguir só, né? Se a Não, pessoa... tem que- Não, precisa de um ambiente. Precisa de um... Isso, né? Imagina assim, imagine você como esposa decidir fazer isso e seu marido, sabe, toda hora com evento social, né? Imagina, sei lá, você também toda hora, se suas amigas ficarem enchendo a sua paciência para toda hora ir para farra, sair de noite, para não sei o quê. Você, sua esposa, com 2 filhos, vá-se embora cuidar dos filhos, que eu não vou deixar você livre, não, você com o namorado, você... o externo interfere, por mais que eu acho que eu sei que a gente tem que ter essa força individual, essa decisão, mas o externo, ou a gente tem que abstrair, ou a gente tem que conversar muito, né? Dizer, olha, isso aqui é muito importante para mim, né? Você tem que me ajudar, tal, porque quando você está com alguém, não só de relacionamento, mas uma filha, por exemplo, você dizer para sua filha, olha, o ovo acabou, minha filha, mas eu deixei de comprar ovo porque eu fui correr, né? Para pensar... Mas antes ela não entendia Isso, então, mas isso. né? é Entendeu? empatia, Então, assim, né? e assim... E ela não achar ruim, dizer, Não, oh, mamãe, que lindo. Que lindo, não. Não tem babagem. Não, agora não tem babagem. Por que você está correndo? Que lindo. E eu digo pra ela, eu faço assim, pô, filha, assim, tu é privilegiada porque tu tivesse algo que eu não tive. Assim, foi muito... você correr, pronto. Eu levei ela quando eu fui fazer a minha primeira maratona do Rio. Eu disse pra ela, filha, eu vou estar aqui em Copacabana passando em tal hora. Ela não entendia o que era isso. Sim. Mas eu passei ali em Copacabana, que eu tinha marcado com Cadê ela. Eduarda? Eduarda Cadê lá. ela? Cadê ela? E ela Não sabia a importância que é, não. né? E assim, Ai, veja, isso aí já meu passou Deus. muito tempo, isso aí foi em 2016, já passou muito tempo. Mas hoje ela entende o quanto que isso A era importância. Era a importante para força mim. que você precisava naquele Exatamente. Quando quilômetro. eu fui para Porto Alegre, eu fui sem ninguém. Eu fui sozinha. Fui fazer as pazes com a maratona, sozinha, sem ninguém. E eu estava dizendo para a Cátia e disse para a Duda que eu ficava olhando nos olhos, nos rostos das pessoas, dizendo que era Eduarda. Ah, Duda, tô chegando, Duda. Eu falei, gente, era uma loucura. E aí eu fazia, Jânio, tu tá chegando. As pessoas que participaram ali. Porque Era a gente ali... gritando com Catarina. Pronto, Vai, tava. E a gente no grupo. Catarina, a gente não desiste, a gente tá com você. Deixa lá Que correndo verdadeiramente é um esporte solitário, mas você faz muito. Ó, minha gente, você faz amizade com as pessoas que a gente tava na meia maratona, a gente arrumou uma patotinha para terminar a meia maratona. Vamos, amigo! Um grupo que a gente nunca tinha visto na vida e a gente foi se ajudando pra concluir, né? Teve aquele dia que Cátia falou e amanhã a gente ia começar o longo mais cedo, 2 mulheres e Cátia, a gente se conhecia há pouquíssimo tempo, não foi, mãe? E Cátia foi falar com a gente, eu vou com vocês, eu vou pegar vocês. E ela foi no carro e a gente foi correndo e tal, até a gente encontrar o apoio. Então, o grupo se une muito, né? Então, apesar de ter pessoas que não vivam isso, que não vão entender, Isso, tipo, a gente também se tava une. com ela, mas assim, eu naquela hora não sabia nem como era, mas meu Deus do céu, Sim, sabe? isso. E a gente Imagina as se pessoas une. que participaram. Isso. E veja, do e desenvolvimento é dela. muito interessante, né, numa maratona, numa prova em si, na maratona de Berlim, a população fica lá.
Porque A galera na fica corda, lá. né, no coisa. E fazem muito, né? Vai, Era engraçado vai. a quantidade de cartazes que tinha daquele negócio do Mario. Né, do bonequinho do Mario, pra você bater a tocar, mão. como se fosse assim, você vai porque você vai subir de nível. Você vai ganhar aqui estrelinha pra você ir ganhando. Aí a gente tinha que ir mandar a mão das crianças, então isso dava uma E sabe força, outra né? coisa que, culturalmente falando, né? Lá na Europa e nos Estados Unidos, quando a gente termina as provas, a gente anda com a medalha. É. Eles, Pra onde eles vai? olham, eles Pra onde olham pra vai? você. Você tem que andar, você vai com a camisa do finisher. E a Ei, medalha. mas eles aqui olham não pra faz você, isso não, Vai é? pro bar beber. Aqui não faz isso não, é? Não, Tomar eles cerveja. olham pra você com admiração. Tipo assim, você chegando lá em Chicago, eles abriram uma mesa pra gente sentar. No Iron é Eles assim, eram né? maratonistas. No Iron faz. Que baratonista. Maratonista. Não, mas no Ironman também é assim. Celebridade. No Ironman você termina... minha gente, é. a questão disso é eles entendem o valor de você terminar uma maratona. Isso. Eu acho que é culturalmente, A né? medalha só recebe quem chega, Quem né? chega. Assim, Quem né? chega. Não é honra ao mérito, como é que Não. chama? Por participação. Não, participação, né? Você a gente- terminou. Mas tem que chegar, tem que tem que terminar. chegar, tem que chegar. A gente chega, recebe a medalha e uma banana. Pronto. É o que a gente recebe pra comer. Minha gente, Tiago, também vocês. Como é que vocês trabalham na hora da falta de motivação? Tipo, sei lá, lá no meio, sabe? Ou do treino, ou da prova que você foi. Como é que vocês fazem, Tiago, também, para aquela coisa mental do esforço? Você falou um pouco, né? Eu tô pensando nos... Gente, Maria, fiquei arrepiada. Nas pessoas que me acompanharam, né? Olha, eu vou conseguir. Mas como é que aquela fadiga? Aí é Martiago, Vamos no lá. Ironman aí. Como é que sabe? fala aí. Tem uma história bem Tiago? legal. Aquela coisa que- da fadiga real, minha gente. Não é fadiga... É fadiga Sim. física. É física natural, né? Física. É sobrevivência. Tem É duas coisas. Física. E veja só, desculpa, eu não quero atrapalhar a vida de ninguém, mas assim, você tá ali porque você quer. Tô pagando pra isso. E tô pagando pra Eu não quero atrapalhar a vida de vocês, não, nunca, jamais. De vocês. Não desistam, pelo amor de Deus, mas a pessoa escolheu, tá ali. Tipo, Pois é, tem uma exato. faca no Já pescoço. começa por ali. Já começa por aí, eu acho. Isso, sabe? Meu Deus. Tem que duas coisa. histórias que aconteceu comigo. Uma foi acompanhando um aluno, eu tava acompanhando o João, o prefeito, ano passado, a primeira meia dele, né? Ele treina com a gente. E foi engraçado que o ciclo dele foi um pouquinho conturbado, ele não fez os volumes necessários. Então, quando chegou um determinado tempo da prova, eu senti que ele estava muito cansado mesmo. Então, eu pedi assim, João, a gente está faltando 4 quilômetros. Eu quero que você dedique esses 4 quilômetros a quatro pessoas importantes na sua vida. Fala do que eu vou chorar. Vai, meu Deus do céu. E a cada quilômetro que ia se passando, eu disse, pensa na pessoa, você não precisa me dizer. E aí engraçado, tem uma foto, né, que é a última pessoa, e na hora eu vejo ele fechar as mãos e fechar os olhos. Tipo assim, esse foi o quilômetro mais rápido que ele fez de toda a prova. Então, assim, ele... E a pessoa que pensa que ele pensou, naquele momento que ele Exato. se concentrou. Que ele se né? concentrou, ele mentalizou aquilo, meio que o cansaço foi embora, né? Outra coisa também que eu falo é ressignificar a dificuldade. Exemplo, ano passado, quando eu fiz o full, o Ironman, tava muito frio. Então, assim, a gente já saía da água com hipotermia. Então, eu não consegui, eu fui para a prova para fazer um tempo abaixo de 10 horas e 40. E quando o pedal foi muito difícil por conta do frio, eu vou me ressignificar. Não adianta eu ficar aqui me martirizando, poxa, não vou fazer abaixo de 10 e 40. Então, eu pensei, então eu vou querer entregar minha melhor maratona de Ironman. Então, eu ressignifiquei. Você repassou. Exato. Né? Você não conseguiu o pedal, então você repassou para maratona, né? Exato. Mas você não ficou... Não vou... né? Você fica moendo virei- aquilo na exato. cabeça, né? Fica... Eu virei a chave, tipo, vou agora pensar na maratona e eu quero entregar uma maratona muito boa. Se eu entregar uma maratona muito boa, o objetivo foi cumprido aqui para vir para essa prova. Tu não vai dizer, né? Qual foi o tempo pra gente não ficar... De quê? Da se maratona? sentindo- Não, pra gente não ficar sentindo menos, né? Diz não. Ô, Assim, a Tiago, gente vai saber domingo. ô, Só a Tiago, maratona. Só a essa maratona. questão mesmo da água, minha gente, de hipotermia, eu fico imaginando quantos % deve ser preparação física e quantos % deve ser preparação mental, porque dói, ponto. É muito Ponto. mental. A água no corpo, no osso, dói, ponto final. Exato. Além do frio, essa questão da dor, né? Tem a questão fisiológica, né? Tipo assim, quando a gente tá com muito frio, o fluxo sanguíneo ele vai para o centro de gravidade, né? Porque o sangue ele vai concentrado nos órgãos principais.
Então, estômago, né, rim. Então, assim, a musculatura ela vai sofrer. Imagina que a musculatura ela tá precisando de sangue para fazer o movimento. Então, até Sim, isso o músculo influencia, daqui tá exatamente. precisando, só que os E outros sai da órgãos- periferia e vai para o centro, né? Exatamente. Então, é muito difícil isso. Né? E eu sou um cara que sofre pra caramba com frio. Né? Um excessinho, De fofura, né? Agora, uma coisa que eu faço, que tu perguntou, né, como é que lida com isso, eu trabalho o meu cérebro, eu trabalhei muito com recompensas, que a gente quer sempre a recompensa imediata, né? Eu vou fazer isso pra quê? Né? E aí, nos longos mais difíceis, assim, tipo, quando eu tava correndo 30 quilômetros, nunca tinha corrido 30 quilômetros, 32 quilômetros, nunca tinha corrido 32 quilômetros. Como é que eu tava preparando o meu cérebro para aquela recompensa, né? E aí eu preparava, não, daqui a pouco eu vou estar na minha piscina, aguinha gelada, vou estar bebendo meu isotônico. Então, é como se a gente tirasse o foco da dor, porque como o Thiago falou, assim, quando a gente vai fazer uma longa distância, vai doer, pô. Em algum momento ali você vai sentir a dor. Então, se você ficar só focando na dor, no problema, e aí pegando não só para uma maratona, mas para as adversidades da vida, né? Se a gente só fica focando ali no que tá dando errado, no que tá doendo, no que não tá fluindo como a gente espera, a gente vai se paralisar. Né? Então, quando a gente prepara ali o nosso cérebro para alguma recompensa de algo que a gente espera, de onde a gente quer chegar, ainda que esteja doendo, ainda que não esteja saindo como a gente quer, sabe? A gente vai tirando o foco. Mas quando a gente pensa em provas grandes, né, maratona, Ironman, você nunca vai fazer no treino o que você vai vivenciar lá. Então, quem treina para maratona, ele não faz 42 antes. O máximo que ele chega ali é 34, algumas pessoas chegam a 36. Você não Então, fica assim, fazendo várias vezes 42. Não. Eu fiz 27. Pois é. Antes de ir. Pronto, Antes de ir, Catarina. 27. Catarina, a Eu gente achei que pessoa precisou. fizesse várias vezes 42. Não, eu vou fazer eu vou pra prova sem nunca ter feito. Ah, meu Deus, mas você vai conseguir, minha filha. Agora, depois desse episódio, eu tenho vai. fé que você vai conseguir. Catarina, a gente precisou ajustar o treino dela para a condição dela. Então, o máximo que ela fez foi 3 horas. Foi 3 horas. Porque, assim, se eu submetesse Catarina na primeira maratona, primeiro ciclo de maratona, a fazer 34 quilômetros, eu corri o risco de machucar ela antes da prova. Então, assim, melhor pecar pelo excesso de cuidado do que ser negligente. Então, é melhor ela correr, ela Porque eu correr sabia que menos ela chegando menos naquele distância. Se tempo... ela tivesse Mas tá mais se protegida. se eu conseguisse, foi o que ele disse, né? Eu fiz mais só 27 e tal. E aí ele fez, você conseguiu 3 horas. É aquele negócio, mentalmente, né? aguentou. Você aguentou. Ah, Ir preparar lá, mental. a festa, a multidão. É outra condição, É né? outra condição. Clima, Então o resto tu percurso. consegue, o resto vai. Entendeu? Meu, gente, o resto são mais 2 horas. Não, quando eu terminei, quando eu fiz a 21, né, aquela perna, da primeira perna, Primeira perna. né, eu disse, gente, eu tô inteiraça. Então, assim, Meu Deus, aqui, que maravilha, que perfeito. aí foi quando eu, 21, eu liguei, fiz um vídeo chamada pra Tassi, pra Mara, fiz, gente, metade já foi. Tô massa, tô inteira, vamos embora. E eu lá, pronto. E aí, assim, Ah, claro, puxa, né, demais que quando... essa criatura conseguiu, porque Não, engraçado a gente ficou é- muito nervoso, porque no final ela deu uma diminuída, né? Tipo assim, deve fazer parte do treino, Não, né? Natural. engraçado assim, que Natural, eu a fiz gente um... falou, Eu fiz no Spotify, fiz minha playlist, né? Imaginando o tempo. Você vai botando os ritmos, né? Chegar, sei lá, 10 quilômetros, um cansaço, você bota uma batistaca maior. E o meu é todo meio que forró pagode, né? Então, assim, quando chega mais ou menos no quilômetro 35, tem uma sequência de 5 músicas de louvor. É boa. Aí, Segura na mão dele que É. vai. segura na mão e vai. Segura na mão de Cinco, Deus e vai. 5 músicas de louvor. Faltando 7, É. segura na mão Aí de Deus, meu na irmão. sequência são 5 músicas. Você pode se Ressuscita inspirar. Ressuscita-me. E eu digo, agora vai. Remove a minha perna. Eu minha pedra. E eu lá, eu e a Aline Barros cantando, gritando. Mas assim, era aquela coisa que ia me fortalecer. Que quando eu tô Arrasou, muito sim. mal, assim, me sentindo, sei lá, pra baixo, né, chateada com a vida, enfim. Minha gente, eu pego o Spotify, boto lá e grito no carro. Então é uma coisa que me bota pra fora. Eu fiz essas músicas, tem que ter. Aí botei no quilômetro mais difícil, Olha assim, aí, 4 isso horas faz- e então, meia. Até isso faz parte. Total, vai. Faz total. parte da preparação. Eu tenho Total. uma prima minha que ela é maratonista também, né? Tu É. conhece Juliana, né? E ela é também maratonista, já fez aqui, tem a história das 6, ela já As fez. majors. As majors. É, as majors, tem ela a tem as mandala, né, no mandala, isso, tal, não sei o que ela. E
pra mim, que convivo com ela, assim, sempre foi uma coisa muito de admirar. Porque eu, às vezes, encontrava com ela, não tinha unha no dedo do pé. A gente tava Bem, eu falando não vou isso. mostrar, Não tem, nem tinha unha no dedo do pé. E fácil. aí ela dizendo que desde sempre que ela faz, ela já fez muitas, ela só corre sem música. Eu disse, minha filha, eu vou correr 2 km, 3 km, eu boto uma playlist que me impulsiona. Não, veja, e ela, eu porque ela me tem acostumei a a treinar sem mentalidade, né? música. A treinar sem você música. vai com música ou sem música? Não, eu vou sem. Sem música. O meu desafio nesse treino da gente era não parar para tomar água, que nas outras Sempre assessorias parava. sempre parava, e não usar música. Eu Porque assim, eu vou não usar conversar- música, porque meu celular, de tanto bater água, Já. Porque ele lascou o celular. Porque eu acho que assim, se a gente. Porque quando a gente vai fazer, tipo, longas distâncias, né? É a primeira vez que eu vou fazer 42, mas assim, muita coisa pode acontecer. Então, se você só treina, Thiago pode música, falar muito melhor sobre isso do que eu, mas se você só treina com música, você. Celular Se descarregou, deu algum sei lá, problema, bum. qualquer coisa vai mexer com você. Pois é. Então, vou levar meu fonezinho aí. Em algum momento estratégico, vou colocar meu louvorzinho, ressuscita-me pra me ajudar. Todo o meu treino é sem música. Eu Mas mexo eu acredito assim. que eu vou botar também, porque... Não, então, eu levei. Eu verdade. levei, mas assim, veja, pode de repente o fone não funcionar. O meu é Bluetooth, às vezes não conectou com o celular. Na verdade, eu conectei com o celular, que eu fiquei com medo do tempo usar o relógio e usar o fone, descarregar o relógio e eu não ter a marcação do relógio. Então, assim, eu botei no Bluetooth com o celular. Então, eu prefiro falhar e ter a consciência de que eu consigo, porque eu consegui fazer os treinos sem, Isso. do que eu fazer sempre, que eu vejo lá, né? Todo mundo, 30 minutos, 40 tá com fone. Não treina a mente. Tá ali preocupada Então, já no tá vendo que eu não no treino, som. tá vendo que eu corro? Não, você corre de 9 horas da manhã, 10. Pior, eu corro de 1 hora da tarde. Olha aí, dia. tudo raiz. certo, menina. Imagina quando correr às 5. Já tá Pronto, trabalhando a vai mente. Se eu já me lasco de meio-dia, uma hora. Não, Aí não vai se lascar, você já Isso tá aí, treinando eu já tô. forte. Já tá trabalhando sua Treino mente. difícil, prova fácil. fácil. Minha Nunca é, viu? gente, olha, tanta coisa pra gente falar. Vamos, né? Podpack 2. Vai ter que ser. Continuação. Vai ter que ser falar da próxima prova, você falar da próxima prova, porque quando eu tive esse estalo desse tema, é um tema muito curioso, que as pessoas têm curiosidade de saber. Aí você tem que vai fazer o Ironman agora. O Ironman, meu Deus do céu, aí o full. Bota aí, ainda fez já? Porque as pessoas têm curiosidade, que pra mim era assim, só para supersônicos, sabe? Supersônicos, porque eu já me esforço tanto, não consigo nem 5, minha cabeça, né? Numa prova, sei Tá lá. treinando com a pessoa errada. Eu não tô treinando, né? Eu sei, mas assim, porque exatamente porque não é um treino. Tu tá entendendo? Quando a pessoa muda para treino, é diferente. Eu vou sair desse episódio assim, aprendendo muito sobre isso. Mas E não é corrida, é treino. E eu não é acho- treino que eu faço. Você faz entendeu? treino de musculação. Que Eu faço Você treino de treina musculação. musculação. Aí sim, Não, mas isso eu veja, treino bem certinho. mas veja, eu acho que a gente pode mudar a perspectiva de não só focar na maratona, mas comemorar as pequenas evoluções. Porque, veja, uma pessoa que está se preparando para fazer uma maratona, no meu caso, em algum momento eu celebrei meus primeiros 5 quilômetros, né? Então, se a gente também foca na maratona, a gente realmente vê como algo muito distante, muito impossível Tem que para ser mim. 5, né? 10. Isso não é para mim, porque eu também pensava isso. Né? Mas quando a gente olha nessa ideia de que assim, não, eu quero me propor fazer 5, meus primeiros 5, e você celebrar esse grande feito, e depois você celebrar os seus primeiros 10, os seus primeiros 15, enfim. Então, eu acho que cada distância tem os seus desafios e deve ser celebrado, né? Não é, Então, eu acho que a delícia da corrida é isso, é você se desafiar e você ver o que o seu corpo é capaz de fazer, que há um tempo atrás era impossível. Pra mim, a gratidão já é assim, acordar todo dia e ter ido treinar. Sabe? Independente se eu quebrei, se eu, me machuquei, mas assim, eita, eu queria ter corrido mais rápido, mas enfim, não tava no dia bom. Mas assim, gente, já é uma vitória.
Você a gente está se levantar. movimentando, acordar cedo com todas as atribuições que a gente tem no dia a dia, Total. né? E fazer esse treino. E acordar com saúde, né, minha gente? O que Saudável. eu acho mais importante, assim, para tudo, que Tiago com certeza deve, é a pessoa não ter a desculpa de não fazer. Não. Sabe? Aí é melhor nem decidir ir, porque é uma decisão, né? Ah, eu não vou porque meu cabelo é louro, sei lá, né? Eu não vou porque eu não nasci, como você disse, com corpo de. Eu não vou porque minha família não tem DNA de esporte. Então a gente começa a botar um monte de desculpa, né? Que Tiago deve escutar, sei lá. Não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho dinheiro para comprar os equipamentos, não tenho dinheiro para o suplemento, né? Aí Tiago vai dizer, não, mas você pode comer macaxeira, cuscuz, ovo. Não, mas porque eu não tenho dinheiro para comprar os glutaminas e tasaminas. Não, meu filho, então vai comer cuscuz com charque, né? Que vai. Então, é a gente também... Por isso que eu digo, é uma decisão. É uma decisão. Porque quando você decide treinar, que agora já vou falar certo, treinar, não cabe a desculpa, né? Porque é uma decisão de você conseguir chegar até aquele objetivo. Então, não tem desculpa, você quer chegar. Tô entendendo? Não é você correu lá no Rio de Janeiro, você treinou, você entendeu? Porque você quer chegar ali. E Tiago tá lhe dizendo que se você fizer, você Vai dar certo. tem a grande chance de dar De dar certo. né? Uma Que é coisa isso que o o Tiago coach falou diz. no último dia, no último encontro da gente lá no restaurante, todos estão preparados. Preparado. Mas né? isso aí foi. Essa frase dele foi maravilhosa. Todos vocês que estão aqui estão preparados. Isso aí. Quando eu bonito. escutei isso, é como o Eduardo está dizendo assim: se o meu treinador está dizendo que eu estou preparado, Quem sou eu, né? quem sou eu para duvidar de mim? É. Né? Então, assim, ele não seria irresponsável de levantar essa frase para aquelas pessoas se as não pessoas fosse não real. tivessem preparados. Porque Eduarda pergunta muito, mãe, o que tu tá sentindo? Aí eu paro assim, eu faço assim, não sei. São tantos sentimentos, e principalmente está sendo um sentimento diferente porque eu tô indo com ela. É. Né? Então, assim, tá sendo um momento muito... Vocês terem muita foto. Não, totalmente. A gente já comprou o tá pacote. Já da- compramos o Noite. pacote. Isso tem a preparação, ó. Tem um presentinho para vocês. Tem um presentinho de agradecimento, minha gente. Catarina, tu já tem? Tem, Outro? Não. Não, Podpack? É Podpack? Podpack? Tem ou não? Aê, Só tem o Pernambuco. não, então tá, porque Catarina já é bicampeã Ah, aqui no meu Daqui a pouco eu podcast. vou dizer qual é o que eu acho que é o que eu quero. Já. Nádia e Tiago. Ai, que legal. Tem o nome, Tem, tem o ó. nome embaixo, porque, ó, que massa aqui. Ai, que Ah, personalizada. Personalizado, Arrasou. ninguém rouba. Ninguém Personalizada. Que legal. Para os treinos, a água Olha fica aí. gelada, não Minha esquece. gente, Treininho de Ninguém quarta do vai- Caiara. Olha aí. pra Olha, ninguém vai também. perguntar, achados e perdidos. Pois é, tem o nome, né? Tem ou não? no achados e Ó, também tem um perdidos. presente. Esse é um artista plástico, certo? É o Wilson Luiz. A gente sempre faz lá na empresa coisas com ele, para os arquitetos e tudo. E quando ele soube que eu vinha para cá, ele disse: leve esse Eita. presente para ela, que ela vai amar. Ai, que coisa boa. Ele é um artista plástico massa, que ele pega também tudo que é sobra, sabe? E ele recria. É muito massa. Depois dá uma acessada nas coisas dele, que é bem legal. Minha gente, aproveitando que eu tô abrindo aqui, vocês querem compartilhar? Tiago, compartilhe, por favor, seu Instagram. Como é que as pessoas Vamos lhe lá. acham? Meu Instagram pessoal é thgsilva87 e o da assessoria, né, THG Performance. THG Performance. E lá tem os lugares, né? Isso, lá tem todas as os informações horários. iniciais, né? A gente tem turma hoje na Jaqueira e na Zona Norte e na Zona Sul. Pronto, dê seu Instagram também, que as pessoas vão querer tirar dúvidas, saber como é seu treino. O meu Instagram é @Cati, CATY Ventura. Tudo bem, seu. O meu Instagram é Duda Dias, com 2 S's. Uau, e Nádia? Meu Instagram é Nádia Saber, de Nádia Sabarreto, tá? Não é Nádia que sabe as coisas. não. Nádia Saber, eu trabalho com arquitetura. E aí, Olha e aí. também sou corredora. Então né? lá tem um mix de tudo. Tem um mix né? de tudo da minha vida. Ai, que lindo.
Olha que lindo. Não é lindo? Lindo, minha gente. Uma bandeja, olha que lindo. Amei. Ó, tem a Assinatura dele. Pode fazer parte dos nossos podcasts, Pode. inclusive colocar a tá Jade. Não é? logo. Eu achei lindo. Eu achei que... Azul. Ó, já combinou azul da É. Pernambuco, assim. Até o lápis Até o aqui da lápis, tá Pernambuco. bem? Tá todo na paleta, tá todo na Tudo paleta. na paleta. Arrasou. Arrasou. Minha gente, muito obrigada. Foi lindo o episódio da gente. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Muito, era isso que eu queria mesmo, assim, motivar as pessoas a entender, desvendar essa coisa do desafio mesmo, né? De uma maratona. Vou sair daqui muito satisfeita. Vou empolgada. Tá sentindo. E a gente Não, lhe espera, Está viu? nascendo a Lá no corredora. grupo. Tá? Está nascendo a corredora. corredora. É uma grande diferença a minha disciplina. Eu sou extremamente disciplinada, extremamente, mas não é com essa coisa, né, de um objetivo maior como uma maratona, mas já que, Cinquinho, né, 5. Faça Cinquinho, 5, 10. Cinquinho, 10. A gente começou assim. pior que A gente já começou tá assistindo, assim. agora vou ter que, né, agora tem o testemunho. Então é isso, minha gente. Muito obrigada, Obrigada. pessoal. Curte a gente no YouTube, tá? Segue a gente também no Instagram. Esse episódio vai sair no Spotify e no YouTube, tá? Nos dois. Bota no carro, curte a gente, se inscreve. Meu Instagram é mariana_1. Entra no Instagram da Pernambuco também, Pernambuco Consultora. E o nosso canal no YouTube é Podpack, tá? Muito obrigada, minha gente.